Hoje em dia há uma militância, há uma perseguição, há uma ignorância mesmo, que é uma ignorância, não uma ignorância invencível, mas uma ignorância culposa, né, em que as pessoas não sabem e não querem saber, né, dentro das instituições de ensino, né? Santo Afonso dizia, ignorância invencível, ela pode garantir a salvação, a culposa nunca, né? Então, acaba se tornando até uma questão moral. Então, pouco a pouco eu tenho migrado para isso aí. E como eu dizia para vocês, né, eu sempre tive grande interesse pela história, a história geral, a história da igreja, enfim. Só que, como vocês, eu também fiz um caminho nessa busca, nesse conhecimento da história, que é o seguinte caminho, né? Quando eu era moleque, eu ia para a escola, era de família católica, sempre fui católico, e quando eu começava a ouvir ali a respeito da Inquisição, a respeito da Cruzada, da Reforma Protestante, né? Aquele combo anticatólico, né? Que todos nós ouvimos um dia, o que eu pensava, né? Um moleque de 10, 11 anos, eu não tinha argumento para debater com o meu professor, e eu pensava comigo, eu sou católico, mas, né? Ou seja, eu gosto da igreja, eu gosto de tudo que é católico, mas disso eu tenho vergonha. E depois eu fui descobrir que eu tinha vergonha, na verdade, de um espantalho, um fantoche. Aquilo não existia, né? Aquilo era uma construção. Só que um moleque de 10 anos, de 11 anos, não tem condições ali de debater. E eu percebia isso e ficava naquela angústia, naquela coisa. O que acabou me salvando, de certa maneira? O que me salvou, de certa maneira, foi o seguinte. Quando eu era moleque, eu fui ser coroinha e tal, e era naquela época, né, bem naquela época ali do Sarney, do Collor, aquela crise econômica terrível, né? Meu pai falou, não me inventa coisa para comprar, você pode ser coroinha, pode fazer qualquer coisa, né? E aí, assim que eu fui, o padre falou, olha, você tem que fazer a roupa aí. E aí eu já pensei, pô, já vai ter que comprar alguma coisa. Falei para o padre, então meu pai não vai deixar. Ele falou, não, então faça o seguinte, vá no Carmelo, converse com tal freira e ela vai resolver o problema. Eu nem sabia o que era Carmelo, não tinha nem ideia do que era isso, peguei e fui, né? Chegando lá, eu fiquei horrorizado, vi um monte de freira atrás da grade, elas me mediram pela grade, né, para fazer a roupa de coroinha. Eu falei, caramba, né, que é isso, né? E, pô, eu fiquei ali meio impressionado, elas falaram, ó, daqui um mês você volta aí que a roupa tá pronta. Voltei dali um mês, elas me ajustaram pela grade mesmo, falavam, ó, sobe na cadeira aí, elas ficavam lá me puxando ali pela grade, mediram ali e tal, e ajeitaram tudo. Aí, por educação, eu falei, olha, eu não tenho como pagar, né, mas quanto que ficou aí, né, porque aí eu converso lá em casa, enfim, né, mas elas falaram, ah, vai ser muito caro, a gente vai cobrar e vai ser caro, e o negócio é o seguinte, você vai ter que nos pagar durante muitos anos. Eu falei, caramba, né, pô, né, o que elas vão me pedir, né, e o que elas pediram? Elas falaram, nosso capelão é muito velho e ele precisa de alguém que esteja junto com ele, para mudar a página de missal, ele enxerga mal. Então, você sabe ler? Eu falei, já sei ler. Ela falou, então você tem que acompanhar o rito com ele direitinho e ajudá-lo. E aí, né, fica pago. Você serve aqui como coroinha e fica pago. Muito bem. E aí, eu não imaginaria o salto histórico que eu teria. Eu fui coroinha de nada mais, nada menos que o sacerdote que restaurou a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Ele foi o padre que encompridou o cabelo da imagem de Nossa Senhora para fixar a cabeça na imagem. Eu nem imaginava, né, que era esse padre. Eu fui ser coroinha desse sacerdote, Padre Alfredo Morgado, né, redentorista falecido, tal. Então, aí que eu comecei a aprender o que é lidar com fonte histórica primária, né? Porque aí eu estava ouvindo ali uma pessoa que restaurou, que viu, né, que lidou com o maior objeto de devoção do povo brasileiro, que é a imagem da padroeira do Brasil, né? Enfim, então, dali a coisa foi aumentando esse desejo de conhecer a história em mim. Eu tinha acabado de ser alfabetizado, ganhei um gibi, São João da Cruz, né? Bem didático, né? Da São João da Cruz para uma criança ler, né? Então eu peguei, li e gostei ainda por cima, né? Falei, puxa vida, né? É o primeiro santo que eu fico sabendo dos detalhes da vida dele. Aí perguntei para as irmãs, não tem mais? Elas falaram, nós temos prateleiras inteiras aqui, se você quiser você pede, a gente te dá. E eu fui lendo Vida de Santo, né? Muito cedo. Eu comecei a notar uma coisa, que eu ia para a escola, né, sobretudo sexta série, sétima série, ouvia falar de Idade Média, a igreja pô, é a grande senhora feudal, a igreja controla tudo, a igreja faz churrasco de herege, a igreja não sei o quê. E aí, pô, eu olhava, falei, pô, tem os santos medievais, tem São Bernardo de Claraval, tem Santa Edvige, tem Santa Isabel da Hungria,
Agora, essa Idade Média que eu escuto na escola, essa Idade Média que eu leio nas vidas dos santos, não está batendo, alguém está mentindo. Só que eu não sabia distinguir. Falei, puxa vida, onde que está o erro disso aqui? E aí esse interesse, ele foi crescendo. Eu só fui notar isso aí, perceber isso aí, movido pela raiva. Né? Quando eu estava dentro do seminário, eu ouvi do meu professor de História da Igreja que Lutero deveria ser venerado pela Igreja, né, pela grande obra reformista que ele fez. Eu ouvi isso da boca de um padre, dentro da minha aula de História, dentro do seminário. Movido pela raiva, eu desci até a biblioteca do seminário e falei, eu vou baixar tudo que tiver nessas prateleiras, né? Elas tinham poeira para todo lado, que eu acho que depois do concílio quase ninguém leu mais, né? Então, as prateleiras eram intocadas, assim, muitas delas. E aí eu comecei a ler. Eu falei, eu vou ter que ler. E por acaso eu descobri que o fundador da congregação onde eu estava era o sujeito que tinha comentado os erros dos reformadores protestantes. Santo Afonso, ele tem um tratado inteiro disso aí. E aí eu percebi que no seminário, por exemplo, tinha uma prateleira gigante inteira sobre Santo Afonso. E eu me fiz um propósito. Eu falei, eu tenho 1 ano para ler isso aqui. E eu li. Né? Tudo de Santo Afonso que existia ali, eu li em 1 ano. Eu não sei hoje se alguém fez isso, mas pelo menos na minha época eu me fiava, né, sem falsa modéstia. Eu dizia, ninguém sabe mais do que eu. Né? Ninguém sabe mais do que eu, porque eu li tudo. Né? Inclusive, era curioso, assim, né, que às vezes os padres eles pegavam e tiravam dúvida, perguntavam assim, mas como é que é mesmo? Né? Você que leu tudo lá, como é que é? Eu falei, meu Deus do céu, não tem cabimento isso aí, é o pai espiritual desse povo aqui, e o pessoal não lê aquilo que é próprio do pai espiritual da congregação. E aí eu fui fazendo esse caminho da pesquisa histórica. E aí nesse caminho, nesse percurso, eu descobri o quê? Literalmente eu descobri o Brasil. Né? E descobri que o Brasil verdadeiro, ele tem raízes muito sólidas, muito profundas. Essas raízes, elas são católicas. Destas raízes depende a identidade atual, inclusive, do Brasil. Essa confusão em que nós vivemos no campo político, no campo espiritual, no campo moral, em tudo isso, ela se deve a quê? Se deve ao desconhecimento das raízes, da fundação, daquilo que inspirou o Brasil. Então, eu vou fazer aqui um caminho muito rápido. Pode ser que vocês já tenham ouvido muita coisa disso aqui, mas eu quero fazer um caminho ligando aqui alguns pontos. Quando nós falamos de história, nós falamos de pré-história e falamos da história em fases, antiga, média, moderna, contemporânea. E aqui eu vou fazer um pouco da pré-história do Brasil. Porque a presença católica na história do Brasil, ela existe antes da chegada do Evangelho aqui no Brasil. Aí você vai dizer, mas como que isso é possível? Sim, nós temos uma pré-história religiosa do Brasil. E isso não pode nos ser negado. Né? E essa pré-história religiosa do Brasil, onde que ela está? Ela está, sobretudo, nas cartas do padre Manuel da Nóbrega aos superiores da Companhia de Jesus em Portugal. As cartas do padre Manuel da Nóbrega, elas são preciosíssimas porque elas narram algumas noções e alguns conceitos que os indígenas já possuíam. Agora, o mais curioso são alguns relatos que o padre Manuel da Nóbrega vai recolher dos indígenas, e isso foi algo assim não tão imediato à chegada dos portugueses. Os portugueses chegam aqui no Brasil um pouco antes de 1500. Duarte Coelho, que era um navegador português, ele chegou aqui ainda na década de 1490. Ele chega aqui antes, mas isso não foi notificado porque Portugal não tinha condições ainda de empreender uma colonização. Aliás, em 1494, quando foi celebrado o Tratado de Tordesilhas, 2 anos após a descoberta da América, né, já estava previsto que Portugal teria direito a parte do território. Isso já era previsto. Né? Só que Portugal não tinha condições ainda. Duarte Coelho, ele vem, ele faz um reconhecimento, ele reporta isso ao rei de Portugal como documentos secretos. Né? Então, existem esses documentos, são anteriores a 1500, e isso aí é reportado, mas não é ainda declarado. Os próprios espanhóis, eles chegam ao território brasileiro, né? Chegam antes que os portugueses. Né? Aqui no território brasileiro, o primeiro território brasileiro a ser pisado pelos europeus foi o Cabo de Santo Agostinho. O Cabo de Santo Agostinho, ele foi alcançado, né, lá em Pernambuco, ele foi alcançado pelos espanhóis e não se chamava Cabo de Santo Agostinho. Né? Ele foi batizado como Cabo de Santa Maria de la Consolación, né? Nossa Senhora da Consolação, né? Mas depois acabou prevalecendo Santo Agostinho. Quando os portugueses chegaram, eles rebatizaram. Né?
tiraram cabo de Nossa Senhora da Consolação, que é a patrona da ordem agostiniana, e passaram para Santo Agostinho. Então está na mesma família, está tudo certo, né? Não há briga aí, né? Então, quer dizer, essa presença europeia, então ela começa um pouco antes, é uma pré-história já do Brasil. E aí o que acontece? E eu volto até antes, né? Porque se a gente for pegar os jesuítas, eles chegam aqui em 1549, junto com Tomé de Souza. Foi o governador-geral nomeado pelo rei de Portugal que vem e traz os jesuítas aqui para o Brasil, né? Só que muito antes deles chegarem, né, já havia aqui uma presença religiosa muito curiosa, né? E uma noção de religião muito curiosa entre os indígenas. É aquilo que o João Paulo II chama de semina verbi, né? A semina verbi é as sementes da verdade que podem estar presentes naqueles que vivem de boa vontade, de consciência reta, enfim, né? E que às vezes na ignorância podem eventualmente até se salvar, né? Eu tive até um professor no seminário que ele brincava, ele dizia que era o 8º sacramento, né? A santa ignorância, né? Que acaba salvando aí, né, muita gente, quando a ignorância é invencível, né? Quando ela é culposa é outra história, né? E então aqui já haviam relatos a respeito destas terras atlânticas já na Idade Média. Se nós pegarmos, né, as lendas de São Brandão, deixa eu pegar aqui o nome da fonte, aqui eu acho que eu não vou lembrar aqui o nome da fonte exatamente aqui das atas de São Brandão, né? Enfim, né? Chama-se Navigatio Sancti Brendani, é o nome da obra, ela está em latim, mas tem traduções, né? Inclusive na internet tem uma tradução para o inglês dessa obra, né? Quem foi São Brandão? É um monge, né, irlandês que ele narrou algumas experiências místicas que ele teve, e nessas experiências místicas ele indica a existência de terras atlânticas, terras a oeste, e ele chama essas terras a oeste de Ri Brasil, o Brasil, com Z, do jeito que é a grafia do nosso país, né? Ou Rai Brasil, né? Ele usa essas 3 expressões para falar dessa ilha, e a tradução no dialeto, né, que era falado pelos bárbaros na Irlanda, né, na época lá de São Brandão ainda havia bárbaros não catequizados, e essa influência dos dialetos era muito grande, então no dialeto deles, Brasil, né, ou Brasil, significa o quê? Terra afortunada, terra abençoada. E São Brandão fala que existia uma ilha atlântica, e ele dá as coordenadas geográficas dessa ilha atlântica, onde ela ficaria. E essas coordenadas geográficas, elas coincidem, pasme, com a nossa terra de Santa Cruz, né? Então, São Brandão, ele fala disso, inclusive, muitos tratam como lenda essa narrativa de São Brandão. Mas São Brandão e os biógrafos, aqueles que narraram a vida do santo, não tratam como lenda, mas sim como experiências místicas. Inclusive, nessas experiências místicas é dito que Nosso Senhor manda que São Brandão estenda um dia a capa dele, né, do hábito monástico, estenda a capa sobre o mar e que navegasse sobre a própria capa, para que fosse conduzido a um lugar onde ainda não conheciam o nome de Nosso Senhor. E ele deveria vir até esse lugar. São Brandão, ele diz que viaja até a ilha afortunada, a terra afortunada, né? E ele vem e fala com a gente que havia aqui, a respeito do que fazer e como viver. Quando o Padre Manuel da Nóbrega chega aqui, o Padre Manuel da Nóbrega, né, nas chamadas Cartas do Brasil, é o nome desse conjunto de cartas do Padre Manuel da Nóbrega, né? As Cartas do Brasil do Padre Manuel da Nóbrega. Ele conta o seguinte, que ele chegou em algumas tribos aqui no Brasil, e quando ele começou a catequizar essas tribos, ele falou de Nosso Senhor, falou da Virgem Maria, falou dos apóstolos. Essa era a ordem dos jesuítas. Eles falavam primeiro de Deus, depois eles falavam da Trindade, Deus unitrino. Para ensinar o mistério da Trindade, os jesuítas usavam o recurso da flor do maracujá, né? É muito curioso, não é à toa. Por que Nossa Senhora Aparecida é uma imagem da Virgem Maria com os cabelos enfeitados com flor de maracujá? É muito curioso. A imagem da padroeira do Brasil tem flor de maracujá no cabelo. E os jesuítas usavam a flor do maracujá para dizer uma só flor e 3 pedúnculos. Assim é um só Deus em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Então é muito curioso assim essa catequese deles. Então eles falavam do mistério da Trindade,
Eles falavam da Virgem Maria, Mãe de Deus, e depois dos Santos Apóstolos. E curioso que havia uma comoção e um burburinho entre os índios, o Nóbrega ele narra isso, quando se falava especialmente de um apóstolo, que nem é o mais venerado de todos, né? Ele é muito conhecido, mas não é o mais venerado, né? Nem de longe. Quando eles falavam de São Tomé. Quando falavam de Tomé, havia um burburinho. O Nóbrega, numa das cartas, ele narra que os índios até pulavam, quando ouviam que aí eles pulavam, cantavam e repetiam para os jesuítas, né? Sumé, sumé, zumé. Né? Nas línguas derivadas do tupi, zumé ou sumé é o equivalente a Tomé, em língua portuguesa. Né? E aí os jesuítas ficaram, né, meio preocupados com aquilo aí, falaram, mas como assim, né? Vocês estão demonstrando toda essa familiaridade? E aí os índios relatavam, não, ele esteve por aqui, esse a gente conhece, os outros nós não conhecemos, mas esse a gente conhece, ele esteve por aqui, e ele falou a mesma coisa que vocês falam. Né? E aí então os índios começavam a narrar para os jesuítas o que eles tinham ouvido. Né? E aí, o que mais impressionou, quando o Manuel da Nóbrega ouviu isso pela primeira vez, o primeiro relato que ele ouviu foi na Bahia. Ele falou, bom, deve ser uma coisa localizada, às vezes estão confundindo com alguma divindade deles, mas qual foi a surpresa do Manuel da Nóbrega? No Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, na Bahia, na Paraíba e no Ceará, haviam os mesmos relatos da presença de Zumé, em tribos diferentes, de línguas diferentes, né? Inclusive, uma dessas tribos, que foi encontrada aí pelo Manuel da Nóbrega, quando ele veio catequizá-los, foi a tribo que depois originou a vila de São Lourenço de Niterói, onde existiam os temiminós. Né? Então, quando eles chegam aqui em Niterói, os índios de Niterói falavam, não, Zumé passou por aqui. E aí, mais impressionados ainda, quando eles chegam a Cabo Frio, o que os jesuítas vão ouvir? Os índios levam, né? Eu tentei descobrir onde é esse rochedo, esse penedo, essa pedra, e não consegui descobrir ainda vou descobrir. Chegaram ali a Cabo Frio e os índios foram levar os jesuítas, falaram, não, venham até aqui para vocês verem. E mostraram uma pedra, né, que de fato chamou a atenção dos jesuítas, porque a pedra ela parecia estar afundada como cera, esse é o relato do Nóbrega, ele diz assim, parecia que a pedra era feita de cera mole, né, cera quente, e dava-se a impressão de que alguém tinha batido com um bordão de pedra naquela pedra e afundado. E os índios relataram exatamente isso. Falou, não, quando ele esteve por aqui, ele nos disse que nós não podíamos casar com mais de uma mulher. E nós não concordamos, nós queríamos mais de uma mulher. E o que o apóstolo fez? Ele bateu com um bordão com tamanha força que marcou a pedra. Isso impressionou os índios, né, que então resolveram viver com uma mulher só. Né? Então, e isso os jesuítas vão narrar, porque dos 252 povos indígenas existentes no Brasil, na época do descobrimento, eram 2 ou 3 que praticavam a poligamia. A grande maioria dos índios brasileiros eram monogâmicos, né? E eles insistiam na questão da monogamia, na questão de se dizer a verdade sempre, nunca mentir, nunca omitir. E os índios começaram a dizer para os jesuítas, ele que nos ensinou isso aí, né? E ele nos falou, né, de Deus. Então os índios, os temiminós aqui no Rio de Janeiro, os tupis em São Paulo, né, os guaianazes também em São Paulo, disseram para os jesuítas que eles chamavam o apóstolo Sumé ou Zumé como o Deus pequeno. Né? E aí os jesuítas perguntam, mas por que ele é o Deus pequeno? Porque ele veio para anunciar o Deus grande. O Deus grande era de quem ele era apóstolo. Né? Então Nosso Senhor é o Deus grande, Tomé é o Deus pequeno. Então, esse é um relato pré-histórico da presença cristã no Brasil. E aí os jesuítas até começam a conjecturar. Né? Os jesuítas, quando ouvem isso, falam, mas como que Tomé pode ter vindo? Né? Então começam as teses, né, dos jesuítas, né? Teses, antíteses, aquelas discussões escolásticas, e um deles até aventou uma das teses, falou, talvez São Tomé tenha sido mandado para cá ainda no tempo de vida dele. Talvez Nosso Senhor milagrosamente tenha mandado São Tomé vir aqui para trazer o Evangelho até a nossa terra, inclusive como castigo pela sua dúvida, né? Diante da ressurreição, deve ter mandado, né, São Tomé até aqui. Então os jesuítas começaram a elaborar teses ali, discutir por que São Tomé teria vindo aqui. Mas o fato é que havia uma devoção. Agora, o que vai impressionar mais ainda os jesuítas é quando os jesuítas chegam no Peru, na Colômbia, e os índios
do Peru, da Colômbia, também começam a dizer São Tomé passou por aqui também. Então, os mesmos destinos, onde eu estou querendo chegar com essa visão da pré-história do Brasil, os mesmos destinos que unem Portugal e Espanha na sua história lá na Europa, une também o Brasil e os países, nossos irmãos aqui, que foram de colonização espanhola, unem aos destinos de Portugal e Espanha. Os nossos destinos espirituais, não é exagero pensar, que são os mesmos. Os desígnios espirituais de Nosso Senhor para Portugal e para o Brasil são os mesmos. E esses desígnios não são pequenos. O Hernán Cortés, quando ele chega ao México, ele vai narrar o seguinte, ele diz que chegou à cidade de Teotihuacán, a sede ali do Império Azteca, e ele se surpreende que ele viu um paredão de pedra, com as pedras perfeitamente encaixadas, como os astecas faziam, e ele vê no meio de uma dessas muralhas, ele vê uma porção de astecas se prostrando diante dessa muralha, e então ele pergunta, fala, mas o que esse pessoal está fazendo aí? Eles falam, chegue ali para o senhor ver. Na hora que ele se depara, ele olha para a muralha e vê o quê? Ele vê uma grande cruz, a cruz latina, a cruz como nós veneramos e adoramos a Santa Cruz de Nosso Senhor. E ele se surpreende, ele fala, mas como assim? E aí os astecas dizem, foi Sumé, quando passou por aqui, que nos ensinou que este é o sinal da salvação. Então o Hernán Cortés, ele narra isso aí. Então é muito curioso, essa muralha não existe mais. E existe uma outra muralha que o Cortés também vai depois encontrar, aliás, um sobrinho de Cortés vai encontrar na Bolívia, também com uma cruz. E também o mesmo relato. Quem deixou isso aqui? Sumé. Então, olha que interessante essa questão, essa ligação. Depois, com a chegada dos portugueses aqui definitiva e a tomada de posse do território brasileiro, começa a evangelização do Brasil, mas a história do Brasil ela começa antes de 1500. Ela é uma pré-história que vai começar onde? Lá com a história da Península Ibérica. A Península Ibérica, se nós pegarmos no tempo do Evangelho, São Paulo, ele manifesta na carta aos Filipenses o desejo de evangelizar as Espanhas. Ele usa essa expressão. Mas historicamente não consta que São Paulo tenha alcançado a Espanha. O que é mais provável é aquilo que a tradição nos legou e há uma grande probabilidade histórica de fato ter se efetivado, que foi o fato de São Tiago Maior ter se dirigido à Espanha, evangelizado a Espanha, retornado a Jerusalém, onde ele foi martirizado. E depois os restos dele repousam hoje lá em Compostela, na Espanha. Então, a evangelização, em termos de apóstolo de Cristo que chegou lá, foi São Tiago. Um apóstolo direto, uma testemunha direta da ressurreição, tocou a Península Ibérica. Isso é fato. Já nos primeiros séculos do cristianismo, o sangue dos cristãos foi derramado. Existem muitos santos que são considerados portugueses, que são santos, na verdade, de antes da existência de Portugal enquanto nação. Então, o primeiro arcebispo de Braga foi um bispo mártir, um santo mártir. Então, quer dizer, ele foi martirizado muito antes da existência de Portugal como nação. Santa Senhorinha, Santa Irene e tantos santos que foram mártires, são mártires cristãos que derramaram seu sangue em solo português, que ainda não era Portugal, era o solo da Hispânia. Então, aquele território que era uma coisa só. Depois aquilo ali foi colônia romana. Roma fundou Lisboa, por exemplo, os romanos fundaram Lisboa. A gente sabe que a civilização ocidental ela tem 3 pilares. Quais são os pilares? A filosofia grega, o direito romano e a fé católica. Esses são os pilares da civilização ocidental. Então, quer dizer, é interessante, Roma, ela foi usada pela providência divina para preparar a vinda de Nosso Senhor, para dar estrutura àquele império, que depois cederia lugar a Nosso Senhor. Do império de Roma, viria o império de Cristo. E é curioso que é por isso que a igreja ela absorve não só as estruturas do Império Romano, mas ela absorve até a cultura, a estética, a igreja absorve e ela cristianiza essa estética. Essa estética é muito curioso, por exemplo, no obelisco da Praça de São Pedro. O que é aquele obelisco? Aquele obelisco é um obelisco que os romanos trouxeram do Egito, que é o símbolo do poder romano, e aí então Nero mandou colocar aquilo no centro do circo de Nero. Aquele obelisco assistiu o martírio de São Pedro. E depois ele foi deslocado para a Praça de São Pedro. E a igreja fez o que? Ela apagou as inscrições egípcias? Ela apagou as inscrições romanas? Não. Ela sobrepôs a essas inscrições pagãs,
a seguinte frase, né? Christus vivit, Christus regnat, Christus imperat. Cristo vive, Cristo reina, Cristo impera. E é o que o Salmo diz. Né? O que Deus diz lá nos Salmos? O que Nosso Senhor diz nos Salmos? Eu sou aquele que constrói e que derruba os impérios. Nosso Senhor é aquele que tem o poder de elevar e de derrubar os impérios. Então, é Ele que vive, é Ele que reina, é Ele que impera. Né? Os outros pensam que imperam. Né? Tem a ilusão de imperar, mas Nosso Senhor impera sempre. Nosso Senhor vence sempre. Então, quer dizer, o Evangelho ele chega muito cedo ali na Península Ibérica. Só que também, junto com o Evangelho, já no século VIII, sobretudo, vão chegar os muçulmanos. Né? Por quê? No ano de 622, Maomé funda lá a sua religião, escreve, né, os versos do Alcorão e vai se dar ali em 622 a hégira, né, a fuga de Maomé de Meca para Medina. Né? Medina se chama Medina porque significa cidade do profeta. Então vai para Medina. A hégira marca o início, né, do calendário muçulmano, no ano 622, e dali em diante, né, em 632, Maomé morre. No prazo de 100 anos, o Oriente todo já estava dominado, o norte da África já estava dominado, e o norte da África ele tem uma passagem rápida, né, para a Espanha, que é o Estreito de Gibraltar. É muito perto, são poucos quilômetros de mar. Para atravessar, foi a porta de entrada dos muçulmanos para o território europeu, já cristianizado. Os bárbaros que habitavam a Península Ibérica, os celtas, os íberos, os godos, os visigodos, esses povos todos, né, alguns eram pagãos e alguns eram cristãos, mas eram hereges, né, eram cristãos arianos, né, que, aliás, eles deram muito mais trabalho à igreja. Né, você catequizar um herege é muito mais difícil do que você catequizar um pagão. Né, um pagão é muito mais tranquilo. Então, mas havia já essa presença cristã, essa presença dos hereges e a presença ainda dos bárbaros dentro da península. E aí chegam os muçulmanos, que vão invadindo e conquistando território, montando seus sultanatos, os seus territórios ali dentro. Né? E um fato curioso, pouquíssimo explorado na história de Portugal, né? E esse eu gosto de contar, é que os muçulmanos eles estavam num vilarejo que eles ocuparam nas proximidades de Leiria, e os muçulmanos, 3 muçulmanos, chegaram num grotão, numa cova, onde, num dado momento, eles estavam ali edificando a sua cidade, o seu pequeno reino, uma espécie de feudo naquele território, e, de repente, dentro daquela cova, onde existiam muitas azinheiras, inclusive, que é uma planta típica daquele lugar, os muçulmanos, isso no século VIII, divisaram ao longe uma grande luz e viram uma senhora de indizível beleza, que não olhava para eles, em hipótese alguma. Eles tentavam olhar para aquela mulher e viram que havia algo de sobrenatural, porque estava extremamente iluminada, sentiram medo e viram essa mulher luminosa que não olhava para eles. Eles tentaram chamar a atenção, tentaram fazer com que ela olhasse para eles e ela os ouvia. Eles perceberam que ela os ouvia, mas ela voltava o seu rosto noutra direção, para não olhar onde eles estavam. Como bons muçulmanos, o que eles deduziram? Bom, uma mulher tão bonita assim deve ser a filha do profeta Maomé, deve ser Fátima. Deram um nome ao lugar de Fátima. Né? Chamaram aquele vilarejo de Fátima. Fátima é o nome da filhinha de Maomé, a filha do profeta. Né? Se eles fossem muçulmanos que houvessem se aprofundado mais no Alcorão, eles perceberiam que o nome de Fátima não é citado no livro sagrado deles, mas o nome de Maria, a mãe de Nosso Senhor, é citado no Alcorão. O único nome feminino citado no Alcorão é o da Virgem Maria. Mas eles preferiram achar que era Fátima. Em 1917, nessa mesma grota, que recebeu o apelido de Cova da Iria porque é uma variação do nome Irene, porque ali havia uma capelinha dedicada à Marte portuguesa Santa Irene, uma Marte lá dos primeiros séculos. E ali, para 3 crianças, vocês já conhecem a história. Né? Vai aparecer uma senhora que aí com 3 crianças ela falou. E, por acaso, né, ela vai ficar conhecida como Nossa Senhora de Fátima. Né? Nossa Senhora de Fátima. Então, a aparição incorporou o nome, né, da filha de Maomé. Né? O que o cristianismo faz
na sua passagem pelo mundo, porque a história da igreja é a história da continuidade da vida de Nosso Senhor no mundo. Nosso Senhor é a cabeça da igreja. Onde está a igreja, Nosso Senhor está agindo continuamente nesses 2022 anos. É Nosso Senhor que age. Não é possível dissociar a cabeça do corpo. Não há organismo vivo, não há ser vivo em que a cabeça viva de um lado e o corpo viva do outro. Se está vivo, é a cabeça unida ao corpo. Portanto, a história de Nosso Senhor Jesus Cristo, ela segue no tempo. Ela é estendida no tempo até a eternidade pela igreja. Pela igreja. Né? Então, nós temos que ter essa dimensão escatológica da história. O que é a história? Na definição de Santo Tomás de Aquino, a história ela é o tempo até que Deus complete o número dos eleitos. É isso que é história. Né? É isso que é história. Não é simplesmente uma ciência que estuda o passado, que utiliza método, etc. E tal. É isso também, mas não é só isso. Né? E então, o que acontece? Então, Portugal tem essa primeira mariofania, né? Que os muçulmanos não captaram o que poderia ser aquilo ali. Né? E os muçulmanos vão invadindo ali Portugal e Espanha, causando grande problema aos cristãos, até que são barrados na França. Na França eles foram barrados por quem? Pelo rei. A monarquia francesa era católica. A dinastia merovingia eram reis católicos. Mas eram reis católicos que já haviam afrouxado demais. A dinastia merovingia nada fez para conter o avanço muçulmano. Quem fez foi um católico, que era uma espécie de ministro, né? Eles eram chamados de mordomos do paço. Era um mordomo do paço chamado Carlos Martel, que é o avô de Carlos Magno. Carlos Martel organiza as forças católicas e dá combate aos muçulmanos na famosíssima Batalha de Poitiers, né? Na Batalha de Poitiers. E nessa Batalha de Poitiers, ele vai varrer a presença muçulmana de dentro do território francês. Né? E tanto é que os muçulmanos não ousaram voltar. Só que na Península Ibérica a luta continuou, num processo chamado de Reconquista, que ele só foi coroado, ele só foi fechado em 1492, sob o reinado de suas majestades católicas Fernando e Isabel, o rei Fernando e a rainha Isabel. E aí eu dou um salto histórico aqui, já para a gente adiantar um pouco. O rei Fernando e a rainha Isabel, você vai falar qual que é a ligação que eles têm com o Brasil. Quando o Brasil foi descoberto, quem era o rei de Portugal? Dom Manuel o Venturoso, casado com a filha mais nova de suas majestades católicas, o rei Fernando e a rainha Isabel. Dom Manuel era genro dos reis católicos. Então havia um laço familiar, inclusive, que unia Portugal e Espanha. Outro detalhe muito importante, a rainha Isabel de Castela, ela está em processo de beatificação. Ela não é beatificada por motivos mais políticos do que religiosos. Ela já tem um milagre, ela tem a fama de santidade constante nesses 500 anos depois da morte dela. Né? Ela já goza de veneração pública na Espanha, que é inegável. Eu fui até o túmulo dela e eu fiquei impressionado de ver a veneração que a rainha Isabel goza dentro do território espanhol. Assim, é uma questão política mesmo. Como a princesa Isabel aqui no Brasil, que há aquele medo do que o movimento negro, do que não sei o quê, vai falar da princesa. Ela é santa, pô. Né? Então, assim, canonizando ou não, né, o que faz o santo é a fé do povo e a intercessão do santo junto a Deus. E aí chega uma hora que o negócio fica tão clamoroso que não tem o que fazer. Né? Os bispos da Espanha já jogaram a batata quente na mão do Papa. Né? Eu vi a conferência espanhola se pronunciando esses tempos atrás, dizendo o processo está na mão do Papa. Né? Então, quer dizer, eles já deixaram claro que a coisa caminhou bastante como deveria. A rainha Isabel, um detalhe que é pouco falado na vida dela, mas que é muito importante, ela, como todo monarca, o monarca ele tem poucos encontros com o pai e a mãe. Ele quase não é educado mesmo pelo pai e pela mãe. Né? Os filhos aí, né, das famílias reais, eles têm, obviamente, um contato, mas não é aquela coisa. Quem criou a rainha Isabel, quem educou a rainha Isabel, foi Santa Beatriz da Silva. Né? Santa Beatriz da Silva é a fundadora da Ordem das Concepcionistas, que é a primeira ordem na Igreja Católica a ser consagrada ao privilégio da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Séculos antes desse privilégio ser declarado como dogma pela Igreja, Santa Beatriz da Silva fundou uma congregação aprovada por Urbano VIII no século XVII, né? Foi fundada no fim do século XVI, aprovada no século XVII. Né? Urbano VIII, que é o mesmo Papa que era amigo do Galileu, Papa amigo do Galileu, né? A Igreja não era inimiga da ciência. Né? Então, Urbano VIII, que era amigo, né, do Galileu. Então, é a primeira ordem religiosa consagrada à Imaculada Conceição da Virgem Maria. A América Latina
ela é marcada profundamente pela presença da devoção à Imaculada Conceição da Virgem Maria. Desde sempre, desde a sua fundação. Peguem aí as padroeiras dos países vizinhos nossos, né? Brasil, padroeira do Brasil, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Padroeira da Argentina, Nossa Senhora de Luján, Nossa Senhora da Conceição de Luján. Inclusive, eu gosto de falar isso para insultar os argentinos, que a imagem da padroeira dos argentinos ela foi feita no Brasil. Nós é que enviamos a imagem para os argentinos. Então, mas é uma imagem de Nossa Senhora da Conceição. Uruguai, a Virgen de los 33, é o que? É uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, a padroeira do Uruguai. Paraguai, a Virgem de Cacupé, a imagem de Nossa Senhora da Conceição. Então, a presença de Nossa Senhora da Conceição nas colônias portuguesas e espanholas, elas são fruto, inclusive, grandemente da devoção dos reis católicos. E de onde veio a devoção dos reis católicos? Santa Beatriz da Silva, que era portuguesa. Santa Beatriz da Silva ela era uma nobre portuguesa, que tinha parentesco com a família real espanhola, e ela foi enviada para ser a dama de companhia da rainha e depois para cuidar das filhas meninas. Inclusive, Santa Beatriz era muito bonita, é curioso aqui, rapidinho, a fundação da Ordem Concepcionista ela se deu em cativeiro. Santa Beatriz da Silva era muito bonita e na corte espanhola, a mãe da rainha Isabel ficou muito enciumada pelo fato dos olhares que Santa Beatriz atraía, e aí desconfiando que Santa Beatriz pudesse de alguma maneira estar se insinuando, imagina, Santa Beatriz era muito modesta, muito casta, olhos baixos o tempo todo, e enfim, é aí o que ela fez, movida pelo ciúme, ela trancafiou Santa Beatriz num baú para morrer, sufocada dentro do baú. E dentro desse baú, Nossa Senhora da Conceição aparece, a Santa Beatriz, olha que local impróprio, mas Nossa Senhora aparece ali e diz a Santa Beatriz o seguinte, eu quero que você funde uma congregação, uma ordem religiosa, para honrar o privilégio da minha Imaculada Conceição. E através daqueles que honrarem o privilégio da minha Imaculada Conceição, grandes graças serão comunicadas em todos os lugares onde os mosteiros que você vai fundar estiverem e em todos os lugares onde o culto à minha Imaculada Conceição chegar. Grandes graças chegarão, é uma promessa que é feita ali. A rainha depois se arrepende e falou, bom, vamos ver lá se ela está viva ainda. Abre o baú e aí Santa Beatriz resolve se retirar da corte, a partir desse momento. Ela falou, não, eu vou me retirar, e se retira, funda a Ordem das Concepcionistas e fez o voto, para que a sua beleza não fosse mais apreciada, de utilizar um véu sobre o rosto. E ela utilizou o véu até o último dia da sua vida. Somente na sua morte é que o seu rosto foi desvelado, e aí foi encontrada uma grande estrela pousada sobre a testa de Santa Beatriz da Silva, e ela não havia envelhecido. O envelhecimento não a tocou, como costuma tocar todos nós. Então, é uma grande santa, que esta santa forjou a personalidade dos reis católicos da Espanha. Essa grande santa vai influenciar grandemente em Portugal, porque os primeiros mosteiros concepcionistas fora da Espanha são em Portugal. Então, são destinos que se unem. Agora, outra coisa também que é importante lembrarmos, lá na Idade Média, Portugal era um condado que foi dado como presente de casamento, era o dote de casamento que foi dado a Dom Henrique de Borgonha, o conde da Borgonha, Então Portugal era o condado portucalense. E depois foi justamente o filho de Dom Henrique de Borgonha que proclamou a independência desse território. Só que a independência desse território ela foi travada na Batalha de Ourique para garantir. A Batalha de Ourique ela marca o nascimento de Portugal e marca o nascimento da nossa história, porque o Brasil ele vai ser citado neste dia, na véspera ali da Batalha de Ourique. E qual foi o dia escolhido para a Batalha de Ourique? O dia 25 de julho de 1139, é o dia de São Tiago, que na Espanha e em Portugal ele é invocado, só que hoje em dia o politicamente correto até nisso cozinhou a consciência dos católicos lá na Europa, que ele era invocado com o título de Santiago Matamoros. Você vai a Compostela, tem um monte de flor agora no pé da estátua de São Tiago, que tinha uma estátua lindíssima de São Tiago sacando a espada e matando os muçulmanos ali, E agora o bispo mandou colocar uma porção de flor para tapar os muçulmanos tomando espada no lombo lá, porque, puxa vida, é a religião da paz, tal, não pode fazer isso aí, Então, quer dizer, até São Tiago foi cancelado, Então, fiquem tranquilos aí, Que até São Tiago está sofrendo agora, Então, é uma coisa absurda isso aí, Mas a devoção era de Santiago Matamoros, Por quê?
nas grandes batalhas contra os muçulmanos em território espanhol, numa dessas batalhas, que foi a Batalha de Covadonga, em 713, empreendida por Dom Pelaio, que era um nobre de origem bárbara, católico. Dom Pelaio, ele vai na altura de Covadonga, ele se retira numa gruta para rezar e vê Nossa Senhora, que é a Basílica de Covadonga, Nossa Senhora de Covadonga, a Virgem Negra de Covadonga. É uma das primeiras manifestações, de muitas manifestações marianas na Espanha. Então a Basílica de Covadonga, ela é o memorial desta batalha. E nessa batalha é visto um sujeito que não fazia parte do exército ali, dos espanhóis ali. O sujeito estava de chapéu, peregrineta, né, e trazia ali a veste própria dos peregrinos. O sujeito estava matando mais do que todo mundo, né? E de repente eles reconhecem, é Santiago que luta por nós, né, que luta no meio de nós. Então havia essa devoção. E na Península Ibérica era uma devoção difusa. E aí então o dia escolhido por Dom Afonso Henriques foi o dia de Santiago, né? E ele consagra as armas a Santiago, pedindo a Santiago que dê a vitória, né, à causa deles. E aí então, na véspera ali da batalha, ele se retira para rezar e ele mesmo narra. Existem várias narrativas dessas da Batalha de Ourique, né? Mas existe uma narrativa que ela foi feita de próprio punho, né, por Dom Afonso Henriques. Tem aquele livro, As Caravelas e a Cruz e as Caravelas, né? Conhece esse livro, essa obra? Acho que vocês conhecem, nunca ouviram falar? Eu acho que tem aqui até na livraria, né? Então, acredito até que vocês vão achar aqui. Nessa obra vocês vão encontrar o relato pessoal. Existem outros relatos que são secundários, de pessoas que estavam presentes na batalha e depois fizeram o relato. Mas todos os relatos concordam numa coisa. Dom Afonso Henriques, ele viu no céu uma grande luz. Ele viu uma grande luz, depois 5 pontos luminosos, e esses pontos pareciam convergir, e depois ele viu uma grande cruz. E ao divisar essa grande cruz, ele vê o quê? Nosso Senhor crucificado. E alguns detalhes que variam. Dom Afonso Henriques não coloca alguns detalhes no relato dele, mas outras fontes colocam um detalhe que eu acho interessante. Dom Afonso Henriques, quando ele vê Nosso Senhor crucificado, ele percebe que o sangue que saía das chagas eram como rubis. E ele entendeu a preciosidade do sangue de Nosso Senhor, que foi derramado por todos os que são católicos. O penhor dos católicos é o sangue de Nosso Senhor. E que vale qualquer coisa e que vale qualquer esforço. Foi isso que ele entendeu. E quem deu esse entendimento a Dom Afonso Henriques, né, foi um dos anjos que ladeava a cruz de Nosso Senhor, só que isso não é um relato que o Afonso Henriques faz, é um outro, que vai dizer que esse anjo se apresenta e antes de Nosso Senhor falar, esse anjo fala e se identifica dizendo: eu sou o anjo custódio de Portugal. Portugal é a única nação do mundo que tinha um ofício com missa própria, oração própria e tudo mais, dedicado ao anjo da guarda do país, é o anjo custódio de Portugal. Precedendo as aparições de Fátima, quem aparece? Um anjo. As crianças. Quando as crianças perguntam quem é ele, o que ele diz? Eu sou o anjo de Portugal. Então, isso corrobora a tese que já na Idade Média os portugueses acreditavam que as nações, as dioceses, né, as grandes obras da igreja possuem um anjo da guarda. Nosso Senhor, né, ele destina um anjo seu para guardar essas nações. E aí Nosso Senhor, ele dialoga com Dom Afonso Henriques e nesse diálogo ele vai dizer para Dom Afonso Henriques, né, eu vou te dar a vitória. E se os teus soldados te chamam rei, não recuse ser chamado de rei, né? Porque eu assim o farei, contanto que você garanta que a nossa santa fé, né, seja pregada em Portugal e em todas as nações, que a minha providência confiar nas mãos de Portugal. Nosso Senhor está falando de quem? De nós. E de todos os povos que receberam a colonização portuguesa, né, na África, mesmo na China. Né, os portugueses chegaram na China, Macau está encravado lá na China, foi colonizado pelos portugueses. Então, quer dizer, onde Portugal chegasse, essa promessa de Nossa Senhora Dom Afonso Henriques chegaria, que era uma promessa de que a Santa Fé deveria ser garantida. Então, quer dizer, para Portugal, levar a fé a um lugar não era uma questão opcional, era a questão primordial, é a questão mais importante.
Por isso que o descobrimento do Brasil, as grandes navegações, não é exagero isso aqui que eu vou falar, mas quando eu digo isso, dependendo do ambiente, o pessoal já rasga as vestes, acha isso um absurdo. Mas eu reafirmo com todas as letras, o descobrimento e a colonização do Brasil foram frutos de um esforço apostólico de Portugal. Trata-se de um esforço apostólico de Portugal. E por que eu digo isso? Porque lá na Idade Média, depois que o Reino de Portugal já estava fundado, né, o Dom Afonso Henriques ele proclama essa independência em 1139. A Santa Sé ela reconhece a independência de Portugal em 1179. Né? O Papa Alexandre III, através da bula Manifestis Proba, de 1179, ele reconhece o Reino de Portugal, né, como um reino católico. Então há uma aprovação, uma chancela da igreja, inclusive, nisso. E aí o que vai acontecer? Esse reino católico, ele nasceu unificado, não havia disputa interna por poder, não havia nada disso. E quando Dom Afonso Henriques domina aquele território, haviam ali 5 reis mouros. Eram 5 mouros que tinham seus territórios ali dentro. E Dom Afonso Henriques, ele vê nesses 5 reinos mouros, e no fato de Nosso Senhor ter mostrado suas 5 chagas a ele, ele viu um sinal inequívoco de que cada um desses reinos mouros seria derrubado em virtude de uma das chagas de Nosso Senhor. Por isso que no brasão, no escudo de Portugal, nós vemos lá 5 torres. Por que são torres? Torre é o símbolo de uma cidade. As 5 torres são os 5 reinos mouros que tombam, em honra das 5 chagas de Nosso Senhor, porque agora é território cristão. Mas também há lá as moedas, né, no brasão português, as 30 moedas, né, que você pode contar no brasão português. Né? Cristo foi vendido por 30 moedas. Então, para os portugueses, ou Deus ou nada. Ou Nosso Senhor Jesus Cristo e suas 5 chagas e a sua Santa Cruz, ou nada. Portugal nasce sob o signo da Santa Cruz. Nosso Senhor podia ter aparecido de várias maneiras, mas ele manifesta a sua Santa Cruz. E o Brasil, quando é descoberto, ele é chamado de quê? Terra de Santa Cruz. O nosso destino está unido ao destino de Portugal. E não há uma história distinta do Brasil e de Portugal. Às vezes é feita essa divisão, essa distinção, nós temos que pensar nisso. Depois, na Idade Média, o que vai acontecer? Lá no século XIV, início do século XIV, o Papa Clemente V ele é induzido a erro pelo rei Filipe IV, Filipe o Belo da França, que queria se apropriar dos bens dos templários. A Ordem dos Cavaleiros Templários. 3 grandes ordens religiosas e militares fizeram história aí na Europa medieval, né? Os templários, os teutônicos e os hospitalários. Eram as 3 grandes ordens. E os templários, eles tinham um patrimônio considerável e também os templários, eles foram responsáveis pelo desenvolvimento de muita coisa. Né? Por exemplo, os templários, eles desenvolveram o cheque, né? Para dar um exemplo só, né? Então, o sistema bancário, ele se torna muito mais ágil, digamos assim, a partir dos templários. Por quê? Para o sujeito não ser roubado indo para a Terra Santa, o que ele podia fazer? Ele podia buscar um mosteiro templário, ele fazia um depósito, ele recebia um documento com a quantidade que ele havia depositado e ele podia sacar no próximo convento dos templários. Né? Isso aí é o cheque. Você vai falar, pô, mas não falsificava. Isso aí não falsificava. O que eles faziam? Eles faziam marca com limão no papel, ninguém sabia como eles identificavam. O papel, o limão, se você colocar contra uma vela, você vê que o papel está marcado, eles usavam isso. Né, para identificar as cédulas dos cheques, né, deles. Não havia como falsificar, tinha gente que tentava falsificar. Aí que vem o mito da bruxaria. Eles são bruxos. Né? Eles são bruxos, eles praticam ocultismo e não sei o que. Não, eles eram só inteligentes mesmo. Né? Entendeu? E aí vem essa porção de besteiras que a gente ouve a respeito dos templários. Então eles desenvolveram a hotelaria. Né? Essa questão da hospedagem, ela já existia nos mosteiros. São Bento, quando ele fundou o primeiro mosteiro que São Bento fundou, ele dizia que todo mosteiro tinha que ter alguns quartos na portaria do mosteiro, né, para aqueles que quisessem fazer retiro, rezar, se retirar ali por um tempo, ou que fossem peregrinos. São Bento dizia, Nosso Senhor ele pode passar por nós, e nós não podemos deixar Nosso Senhor passar, o peregrino ele tem que ter pouso. Então, quer dizer, a vida monástica, ela de certa forma já fazia isso, mas os templários organizaram isso. Então já havia, a gente pode dizer que o princípio da hotelaria começa com eles. Então você podia se hospedar, você podia comer, você podia guardar os seus pertences, você podia deixar alguma coisa para pegar na volta. Então, eles desenvolveram uma porção de coisas e, obviamente, eles atraíram muitos inimigos. Muita gente de posses na Europa deixava os seus bens como herança para os templários. Né? Então, tinha, às vezes, um sujeito que, às vezes, por devoção,
era um grande senhor feudal, ele fazia uma peregrinação à Terra Santa. Quando ele retornava, ele ficava tão agradecido pela ajuda dos templários que o que ele fazia? Ele deixava metade dos bens para os templários, né? Ou às vezes deixava tudo, e isso enriqueceu a ordem. Filipe IV, ele se colocou diante do Papa Clemente V como um intercessor, né? Um falso intercessor, né? Querendo garantir, né, a catolicidade da ordem. Então o que ele fez? Ele mesmo forjou uma série de acusações absurdas em relação aos templários, pagou testemunhas falsas para induzir o Papa Clemente V, que era um sujeito... O Clemente V ele era francês e ele era muito doente, inclusive, e tal, e muito medroso com as coisas e também um pouco volátil, né? Ele acabava ficando com a opinião do último que falava com ele, né? Se vem um e fala uma coisa, é isso, né? Vem outro, opa, agora é isso, né? Então, o Filipe IV ele cercou o Clemente V de tal forma, induziu a erro. Clemente V fez o quê? Vamos extinguir a ordem. Aí vem outra acusação falsa em relação à Igreja Católica, né? Pô, a Igreja Católica extinguiu a ordem, mandou queimar todo mundo, né? E a gente ouvia essas besteiras aí com grande frequência até 2007. Em 2007, uma historiadora italiana, que também acreditava nessa besteira, que o Papa tinha mandado queimar todos os templários, etc. e tal, uma historiadora italiana chamada Barbara Frali, ela pediu ao Papa a permissão, Bento XVI, a permissão de verificar o arquivo dos templários no arquivo secreto do Vaticano, e ela recebeu essa permissão. Mexendo nas prateleiras do arquivo secreto do Vaticano, ela se deparou com um manuscrito inédito, não publicado, desconhecido até então, que é o chamado manuscrito de Chinon, né? Este manuscrito de Chinon era assinado por 4 cardeais, entre eles o cardeal que era o cardeal mais próximo ao Papa Clemente V, e que assinou, inclusive dizendo que o fazia em nome do Papa, condenando a matança dos templários, porque o Papa mandou extinguir a ordem, mas não autorizou que os governos seculares matassem os templários. E o Filipe IV, Filipe da França, mais do que rápido, ele mandou prender os templários no território francês e mandou matar todo mundo, inclusive o grão-mestre da ordem, que era o Jacques de Molay. E aí, isso aí ficou na conta da igreja até 2007. Em 2007 foi descoberto esse documento que derrubou, né, essa narrativa. E aí o que acontece? Os reis de Portugal e Espanha pedem um salvo-conduto ao Papa para poder abrigar a ordem dos templários dentro do seu território. E o Papa deu esse salvo-conduto. Em Portugal, quem pediu esse salvo-conduto? Dom Dinis, o rei Dom Dinis, que é o rei poeta, é considerado aí, né, um dos fundadores da língua portuguesa, porque Dom Dinis, com seus poemas, foi ele quem começou a promover aquela migração do galego-português para o português mesmo, né, o português arcaico, né? Então, essa mudança do galego-português para o português arcaico aparece nos poemas de Dom Dinis, que era um sujeito muito confuso, né? Era católico, era um católico devoto, morreu sacramentado e tudo mais, mas era muito confuso, teve muitos filhos bastardos, mas era casado com uma santa. Dom Dinis era o esposo de Santa Isabel de Portugal, a Rainha Santa, né? Que os portugueses não chamam de Santa Isabel, né? Se você falar de Santa Isabel, os portugueses dizem, sim, sim, é Rainha Santa, né? Para eles é a Rainha Santa, que quando enviuvou, se recolheu no convento das Clarissas, junto com as suas filhas, inclusive com várias filhas bastardas que ela educou. Santa Isabel ela educou pacientemente todos os filhos de fora do casamento do seu esposo, e disseram, né, Sua Majestade não é obrigada a isso. Ela dizia, eu não sou obrigada, mas eu faço por amor, por caridade. Porque se eu não cuidar da salvação eterna dessas crianças que já foram concebidas fora do matrimônio, quem fará isso? E ela fazia questão de cuidar e de catequizar, né? Há relatos, inclusive no processo de beatificação dela, né, das filhas adotivas, que diziam que não conseguiam perceber a diferença entre as filhas adotivas e as filhas biológicas, né? Tamanha era a caridade e o cuidado com que ela tratava e cuidava de todos. A Rainha Santa, que rezou até a morte pela conversão de seu marido, e Dom Dinis morreu convertido. Foi Dom Dinis que pede ao Papa para salvar os templários. E o Papa dá essa permissão, só que o Papa disse, olha, então, eu vou expedir uma bula alterando o nome da Ordem dos Templários. Eles não podem ser associados a essa ordem, porque já causou muito problema aqui na Europa. Então ele constitui a Ordo Militiae, né, Iesu Christi, né, a Ordem da Milícia de Nosso Senhor Jesus Cristo, né, que é a Ordem de Cristo. Né? E ele destinou um convento desativado, que era o Convento de Cristo, na cidade de Tomar, em Portugal. Ali vai se tornar a sede, né, da Ordem de Cristo, que vai seguir a regra de São Bernardo
E era uma ordem militar laical também, né? Então eles podiam se dedicar à vida militar, podiam se casar, mas faziam votos religiosos como uma ordem terceira, a ordem terceira franciscana, carmelita, enfim, eles podiam fazer isso. E é desta ordem, né, que depois sairão aí os primeiros grandes professores e navegadores da Escola de Sagres. Depois, mais tarde, o infante Dom Henrique, quando ele funda a Escola de Sagres, ele entrega a Escola de Sagres aos cuidados da Ordem de Cristo e os rendimentos da Ordem de Cristo, terras, aluguéis, tudo aquilo que eles possuíam, passa a ser investido em quê? Em tecnologia naval. E qual era o grande objetivo? O grande objetivo da Ordem dos Templários qual era? Retomar os lugares santos lá na Terra Santa, né, e impedir o avanço muçulmano. Qual era a missão da Ordem de Cristo em Portugal? A mesma coisa. Então, por que eles investem nas grandes navegações? Justamente para tentar retomar os lugares, ainda havia esse desejo de uma cruzada para retomar os lugares santos, e também a ideia de impedir o avanço muçulmano e, ao mesmo tempo, também levar o evangelho a outras populações e a outros povos que eventualmente eles encontrassem, certo? Nos documentos da Ordem de Cristo, não vai dar tempo de me aprofundar aqui, mas depois recomendo vivamente, quem for a Portugal, visitem a Torre do Tombo, que é o arquivo, né? Na Torre do Tombo estão os principais documentos da história de Portugal e da nossa. E esses documentos eles são todos publicados. Vocês conseguem achar esses documentos. Então existem lá as atas da Constituição da Ordem de Cristo, né? Vale a pena comprar isso aí, né? Porque vocês verão lá que as palavras que são mais repetidas nos objetivos das grandes navegações não são ouro, dinheiro, lucro, mas as palavras são a cruz de Nosso Senhor, é a palavra que mais aparece, a salvação das almas, a dilatação da fé, a pregação do Evangelho. É isso que vocês vão encontrar. Então, há sim um interesse por ouro, por expansão do comércio, por dilatação, é óbvio, mas, em primeiro lugar, é o interesse pela dilatação da fé. Na carta de Caminha, a gente vai ver muito claramente isso aí, né? Então, esta Ordem de Cristo é que vai gerar aí as grandes navegações. 1453, cai Constantinopla, aqui que os muçulmanos fazem, eles fecham a rota de passagem para o Oriente. Essa rota de passagem ela foi totalmente impedida. Portugal já estava na frente, Portugal era uma monarquia unificada, não havia disputas internas, Portugal já tinha condições de se dedicar às grandes navegações. Portugal começa então a ocupar, a criar entrepostos na África. O primeiro entreposto foi conquistado em 1415, que foi Ceuta, que é um reduto cristão até hoje, ali, né, encravado ali no norte da África, né. Ceuta, curiosamente, que foi o primeiro território a ser batizado, digamos assim, pelos portugueses, né, é de Ceuta que virá o bispo Dom Diogo Ortiz, a convite de Dom Manuel Venturoso, para rezar a missa de envio das caravelas de Cabral para a expedição que chegou ao Brasil. Foi o bispo de Ceuta, que oficiou a Santa Missa. E há uma série de coisas, né, de convergências interessantes nesse descobrimento do Brasil. As naus que vieram, né, para o descobrimento do Brasil, faço questão aqui de citar o nome das 5 primeiras aqui, né, das 5 primeiras naus. Deixa eu achar aqui o nome delas. Aqui está. Veja bem o nome das naus. Santa Cruz, Vitória, que é uma referência às vitórias cristãs contra os muçulmanos, Flor de la Mar, Espírito Santo, Espera, né, em português, essa nau Espera, ela era espanhola, né, foi comprada por um português, ela se chamava Expectación, que era dedicada a Nossa Senhora do Ó, Nossa Senhora da Expectação, né? E a nau Capitânia, a nau, né, na qual Cabral veio para o Brasil, era a nau chamada São Gabriel. Então é muito curioso pensar que o Evangelho, ele chega no mundo através de São Gabriel, quando ele aparece à Virgem Maria e saúda a Nossa Senhora. E é interessante pensar que o Evangelho ele nasce no Brasil e ele é anunciado por São Gabriel, que emprestava o seu nome à nau Capitânia, que veio na frente e aportou aqui no Brasil. E logo atrás da nau São Gabriel, vinha a nau com os suprimentos, com a comida, né, da tripulação de Cabral, que era a nau Anunciação, né? A nau Anunciação.
E é muito curioso que antes de saírem de Portugal, eles rezam a missa na capela da Torre de Belém. A Torre de Belém. Belém é a casa do pão. Por isso que eu costumo dizer, o Brasil ele nasceu eucarístico e o Brasil nasceu mariano. Da Torre de Belém, que é dedicada a Nossa Senhora de Nazaré, tem a imagem de Nossa Senhora de Nazaré ali dentro, foi oficiada a missa, foi benzida a bandeira de Portugal, entregue a Cabral, e eles partem dali, né, do Rio Tejo, pegam o mar e vêm, né, para cá. E quem chega aqui é esta nau capitânia, a nau São Gabriel, que vem anunciar o Salvador à nossa gente, né? O verbo de fato, né, vai ser anunciado aí, né, nesse momento. Na nau de Cabral ele traz dentro da cabine dele a imagem de Nossa Senhora da Esperança. A imagem existe, está lá na cidade de Belmonte, que é a cidade natal de Cabral, uma imagem de Nossa Senhora da Esperança, que traz o menino Jesus no colo e o menino Jesus está dando uvas para uma pombinha, né, bicar essas uvas. Essa é a imagem de Nossa Senhora da Esperança. E no convés da nau capitânia havia um quadro de Nossa Senhora da Piedade. Foi diante desse quadro que era rezada a missa diária. Vieram 9 franciscanos para o Brasil, chefiados, né, pelo superior deles, que era nada mais, nada menos que o Frei Henrique Soares de Coimbra. O Frei Henrique de Coimbra, depois do descobrimento do Brasil, depois de um tempo servindo por aqui, ele será eleito pelo Papa como bispo de Ceuta, que foi o primeiro domínio português encravado na África, né? Na igreja onde o Frei Henrique de Coimbra está sepultado, os artistas fizeram questão de colocar nos tetos, né, nos arcobotantes, né, da igreja, uma decoração com cordas náuticas, em referência ao tempo que o Frei Henrique de Coimbra passou pelos mares para levar o Evangelho de Nosso Senhor, né? Então o Evangelho ele chega aqui, e a nossa certidão de nascimento é a carta de Pero Vaz de Caminha, que ficou desconhecida, ela ficou inédita até 1773, porque ela foi lida na época do descobrimento, depois ela se perdeu no arquivo português. Em 1773, no reinado de Dona Maria I, essa carta foi achada. Depois, na fuga da família real portuguesa aqui para o Brasil, essa carta ela veio, por acaso, parar aqui no Brasil, porque ela veio no meio dos documentos, das coisas todas que estavam embrulhadas aqui, chegaram aqui no Rio de Janeiro, e aí quando chegaram Dom João, né, no Paço Imperial aqui no centro do Rio, ele pediu para o padre Aires de Casal organizar o arquivo. E o padre Aires de Casal ele reencontra a carta de Pero Vaz de Caminha e publica pela primeira vez aqui no Brasil, né, a certidão de nascimento do Brasil. E é muito curioso que nessa carta, né, alguns detalhes importantes, pode ser que os senhores conheçam. Se não conhecem, estão conhecendo, se já conheciam, vão reforçar. Alguns dados muito importantes. Primeira coisa, Pero Vaz de Caminha ele relata a boa vontade dos nossos índios em conhecer a fé católica. Isso impressiona não só o Caminha, mas os portugueses em geral, né? E ele vai dizer assim: se Sua Majestade quer fazer o bem a esta gente, faça vir muitos padres para que batizem essa gente, que parece muito disposta a receber a nossa fé. Esse é o primeiro pedido. Ele não pede, mande muita gente aí para extrair o ouro, para tirar não sei o que. Não, mande muitos padres para batizar essa gente. Esse é o primeiro pedido do Caminha, né? Depois, ele conta que 2 índios são convidados para subir na nau de Pedro Álvares Cabral. E esses 2 índios são levados, eles começam a mostrar alguns objetos, e num dado momento, o que os índios manifestam interesse de querer ver de perto? Um rosário. Quando os índios viram um rosário, eles pediram, o rosário foi dado na mão deles, e eles colocam no pescoço, e aí o Caminha ele até diz, né? E eles folgavam muito com aquilo, eles riam, dançavam, né, com o rosário no pescoço, depois retiraram e devolveram aos portugueses. Depois, no dia da primeira missa, como a missa demorasse muito, alguns índios mais novos foram se levantando, os mais velhos permaneciam sentados, e então um pajé e outros índios mais velhos, mas sobretudo um pajé, um sacerdote indígena, o que ele fez? Ele fez um sinal para que os mais novos se sentassem, apontou para o altar e apontou para o céu. Ou seja, né, aquele sujeito ali, ele entendeu, né, que se tratava ali da presença de algo sobrenatural, né, de algo sobrenatural. Dali em diante, os padres passam a ser chamados aqui no Brasil de abaré. O que é um abaré? Abaré, em Tupi-Guarani, é amigo, né? Ou senão eles eram chamados numa variação mais carinhosa, que era o abaré-bebé, né? O Anchieta era chamado de o grande abaré-bebé. O abaré-bebé ele pode ser traduzido como amigo, mas ele também pode ser traduzido como nossa avó, né? E por que nossa avó?
era o apelido que os índios davam aos padres, porque algumas tribos entendiam que, para ser hospitaleiro, quando chegava um visitante que era bem-vindo, você oferecia uma mulher, né, para que dormisse com ele na rede à noite, né? Como os padres sempre recusavam, eles diziam a nossa avó. Por quê? Porque as índias que eram viúvas, elas se vestiam com penugem preta e, né, já não queriam mais nada com ninguém, né? Então eles diziam, a nossa avó, estão vestidos de preto, não querem nada com ninguém, então são a nossa avó, né? Então é o abaré bebé, ou o abaré, eram chamados de amigos, não eram vistos como inimigos, né? Então é muito interessante, né? Embora alguns missionários tenham sofrido aí até canibalismo, é o caso do primeiro bispo do Brasil, né, o Dom Pedro Sardinha, né, que foi devorado aí pelos índios, né? E o Dom Pedro Sardinha, ele foi nomeado bispo do Brasil para a primeira diocese. E é icônica nessa constituição da primeira diocese que eles relatam lá a surpresa do Dom Pedro Sardinha, né? Quando falaram, olha, o senhor chegou, ele, né, hospedaram ele na casa, né? Ele imaginou que fosse uma casa minimamente acomodada, o palácio dele é uma casa de sapê ainda, né? E aí, então, quando foi feita a procissão para conduzi-lo à Sé de Salvador, ele até exclamou, né? Ele bateu o olho, ele falou uma sé de palha, né? E era a Sé de palha, né? Era um grande carramanchão, né, coberto ali com folha de coqueiro. Essa era a primeira sé, a primeira catedral do Brasil, né? E o Dom Pedro Sardinha ele tomou posse. Só que nessa época o governador-geral do Brasil, quem era? Duarte da Costa, que não aceitava que seu filho fosse repreendido. Duarte da Costa, ele cometia todas as atrocidades, o filho, né? Cometia todas as atrocidades possíveis com os indígenas. Inclusive tinha uma má vida, chegou a escravizar indígenas, toda uma situação. E o Dom Pedro Sardinha repreendeu publicamente o filho do governador-geral. E aí o governador-geral ele começou a dificultar absurdamente a vida de Dom Pedro Sardinha. Com a união entre igreja e Estado, isso complicou muito a situação. Dom Pedro Sardinha acabou expulso pelo governador-geral. E aí, quando ele foi retornar, né, então, a Portugal, para comunicar a sua demissão, inclusive às autoridades religiosas, ao núncio e tudo mais, né, para ver o que seria feito, foi aí que o navio dele naufragou. E aí a população não perdoou Duarte da Costa, né, porque o fato de o primeiro bispo ter sido devorado pelos canibais foi colocado, sim, na conta do Duarte da Costa, né? Se ele não houvesse expulsado Dom Pedro Sardinha, não teria acontecido nada disso, né? E depois vieram outros bispos. Salvador vai ser a única diocese do Brasil. Ela foi a maior diocese do mundo, né, do século XVI até quase o fim do século XVII. Era uma diocese única do Brasil, a diocese de São Salvador. Era um único bispo que era sufragâneo do arcebispo da Ilha da Madeira, né, em Portugal. Então era um negócio absurdo, né, aqui no Brasil. Poucos padres, uma evangelização dificílima, incipiente, né, muito difícil de chegar a muitos lugares. E o que salvou muito foi a presença dos jesuítas, a partir de 1549. Em 1676, o Papa constituiu mais duas dioceses. O Rio de Janeiro foi constituído diocese em 1676 e Olinda. E aí depois, o Rio, por exemplo, só vai virar arquidiocese, demorou muito. O Rio virou arquidiocese em 1890. Já era na República que o Rio vai virar arquidiocese. Então foi algo muito demorado, assim, essa evolução. Depois da República, a evolução foi mais rápida um pouco, né? Aqui no Brasil, porque já não havia mais o padroado, a união entre Estado e Igreja, etc. e tal, certo? Seguindo aqui, deixa eu só já concluir aqui, senão a hora vai avançar daí, né? Então, o que acontece? Então, essa evangelização do Brasil, essa história do Brasil, ela é uma história de muito heroísmo, muita santidade. Em 1549, quando os jesuítas chegam aqui, por que os jesuítas eles tiveram uma ligação muito estreita com Portugal e com o Brasil? Porque os 6 primeiros companheiros de Santo Inácio de Loyola, que eram lá da Universidade de Paris e que fizeram os votos ali na capela de Montmartre, né, em Paris, né? Para quem vai ou for a Paris, quando vocês forem à Basílica do Sacré-Cœur, né, lá no alto, né, no alto daquele monte tinha um templo romano, né, dedicado a Marte, que é o deus da guerra. Por isso que é Montmartre, é o monte de Marte, né, o deus Marte, que é o deus da guerra. Sob os escombros do deus da guerra, foi erguida a igreja de São Pedro, é uma igreja medieval que ela existe ainda, né, no fundo da Basílica de Montmartre. Depois foi feita a Basílica do Sagrado Coração de Jesus. E saindo na rua que passa em frente à Basílica do Sagrado Coração de Jesus, né, bem naquela ruinha estreitinha na frente, do lado esquerdo há uma outra capela, né, gótica, uma capelinha pequenininha. Naquela capela
foi onde Santo Inácio fez os primeiros votos, né? Ele fundou a Companhia de Jesus naquele local. E junto com ele estava Simão Rodrigues, o padre Simão Rodrigues, que é um português. Inclusive, quando vem a primeira missão jesuíta para o Brasil, quem é que vem para o Brasil? O padre Simão Rodrigues. Ele é mandado para cá, é o companheiro da primeira hora de Santo Inácio. Santo Inácio, ele administrou pessoalmente a missão e a vinda dos jesuítas para o Brasil. Então, nós tivemos um santo administrando essa missão. E Santo Inácio, ele tinha um primo distante, que na terceira leva de jesuítas veio para o Brasil. Quem era esse primo distante? Né? Era um rapaz que ainda era seminarista, chamado José de Anchieta. Né? Já ouviram falar dele, né? O José de Anchieta, ele tinha parentesco de sangue, né, com Santo Inácio, né? E vem para cá. E outros grandes santos, né? E esses homens, quando vêm para cá, eles começam, é interessante, a vinda dos jesuítas, e os jesuítas são acusados hoje em dia de terem destruído a cultura indígena, de terem acabado com tudo aqui, que é uma acusação, além de absurda, ela não tem assim, base histórica assim, nenhuma, e é uma desonestidade sem tamanho. Porque a educação brasileira, você só pode falar em educação brasileira a partir do momento em que os jesuítas pisam aqui. Os jesuítas, eles chegaram em 1549, chegaram numa semana. 7 dias depois, na outra semana, eles já tinham uma escola de ler e escrever aberta, funcionando e alfabetizando os índios, né? Eles já estavam fazendo isso. Padre Anchieta dormia 3 horas por noite. Por quê? Porque como ele não tinha as lições impressas para dar para os seus alunos, ele passava a noite escrevendo no papel para cada um dos seus alunos as lições de caligrafia, as lições aí depois de latim, de retórica, né, os cálculos matemáticos. O Padre Anchieta, ele faz isso aí. Os grandes educadores do Brasil foram os jesuítas. E aí, as instituições de ensino daqui do Brasil, elas não ficavam a dever em nada, às grandes instituições de ensino europeias, né? Sugiro depois que vocês procurem lá um método pedagógico dos jesuítas, a Ratio Studiorum, do Padre Leonel Franca, né? Leiam esse livro do Padre Leonel Franca, que ele vai mostrar isso aí. Mas só para vocês terem uma ideia do que era ensinado para os índios. Por isso que quando eu ouço essa acusação, né, de que os jesuítas vieram para destruir a cultura dos indígenas, espera lá, jesuítas, a igreja, aliás, ela nunca destrói cultura em lugar nenhum. O que a igreja faz? Ela cristianiza a cultura. Aquilo que há de bárbaro, aquilo que há de absurdo, ele é convertido, ele é mudado. E a igreja, ela sempre teve esse manejo de conseguir converter as coisas. Basta pensar, a ordem dos capuchinhos na igreja, ela nasceu de uma heresia. O fundador dos capuchinhos não é beatificado, canonizado, nem nada, era um herege. O que a igreja fez? A igreja pegou, viu que o movimento em si, ele tinha alguns princípios bons e muitos equívocos. O que a igreja fez? Ela destitui o superior, ela corrige a regra e permite a existência da ordem. E é a ordem dos capuchinhos que vai dar à igreja um São Pio de Pietreutina. A igreja faz isso. Então a igreja, onde a igreja toca com o evangelho, a igreja é capaz de vivificar pelo evangelho aquilo ali. Então a igreja, ela pega a cultura indígena e cristianiza essa cultura indígena. Então os nossos índios, olha que interessante, o que eles aprendiam aqui? Eles tinham 4 currículos. Então eles aprendiam no currículo teológico, teologia escolástica, moral, sagrada escritura, direito canônico e história eclesiástica. Você vai falar isso para índio? Pois é, se ele quisesse, sim, ele poderia aprender. Ele poderia aprender isso aqui. Tinha um currículo filosófico. O que eles estudavam? Platão, Aristóteles e Santo Tomás, em 3 anos. Tá bom já, né? O currículo humanista. Eram 5 aulas diárias mescladas de retórica, humanidades, gramática superior, gramática média e gramática inferior. E o último currículo era um currículo misto, interligando esses conhecimentos. Qual escola no Brasil ensina isso aqui hoje? Sou professor, eu nunca vi. Nunca vi nem universidade que ensine isso aqui. Isso aqui era ensinado nos colégios jesuítas. Isso aqui era ensinado no colégio de Niterói, dos jesuítas. Isso aqui era ensinado no colégio aqui do Rio, dos jesuítas. Isso aqui era ensinado na vila de São Paulo. Isso aqui era ensinado na cidade de Anchieta, ali onde tem um santuário de Anchieta. Era a casa dos jesuítas. Entenderam? Então, é isso que os jesuítas trouxeram para o Brasil. O Padre Inácio de Azevedo, que é um santo, ele veio como visitador da Companhia ao Brasil e ele volta
E ele perturba Santo Inácio até não poder mais. Ele faz com que Santo Inácio libere um número maior de jesuítas. Agora, os jesuítas, geralmente, quando eles iam para um lugar, eles iam em 2, em 3, em 4, não eram assim, muito numerosos. E o Padre Inácio de Azevedo, ele queria trazer uma leva de jesuítas para cá. O que eles viram aqui? E o Padre Inácio de Azevedo, ele fala para Santo Inácio, né, de Loyola, né, o que ele viu aqui? Uma predisposição que não foi encontrada em outros lugares, mas que foi vista aqui. E isso ele enxerga como um sinal da providência. E aí vieram muitos noviços, muitos candidatos, né, vieram na nau, onde partiram com a bênção do Papa e receberam de presente para trazer ao Brasil uma réplica do ícone de Santa Maria Salus Populi Romani. É o ícone que está na Basílica de Santa Maria Maior. Foi feita uma réplica benzida pelo Papa, dada a esses jesuítas e mandada aqui para o Brasil. No meio do caminho, o que acontece? Piratas calvinistas holandeses, né, encontram a nau e massacram a todos. Né? Inclusive um último que queria ser jesuíta, né, ele viu que os outros estavam sendo massacrados e os outros seriam poupados. E aí ele viu, né, a oportunidade iminente de ganhar o céu. Né? E aí ele reclamou, ele disse, mas eu queria ser jesuíta, não vai dar tempo. Né? E aí o superior, né, o Inácio de Azevedo, falou, então pode vir, né, pode passar para o lado de cá, né, que você também é jesuíta. E os calvinistas ainda, curiosamente, ainda se certificam. Né? Ele é do grupo, e aí eles dizem e é martirizado junto. Né? E é martirizado junto. É interessante que Santa Teresa d'Ávila, lá na Espanha, do outro lado do mar, Santa Teresa, no momento mesmo do martírio aqui no Brasil, Santa Teresa tem uma visão, né, de 40 globos de fogo subindo em direção ao céu, e ela teve o entendimento de que eram jesuítas que estavam sendo martirizados naquele momento. Depois chega a notícia à Espanha dos jesuítas que haviam sido martirizados aqui no Brasil. Né? Então, o Brasil também foi regado com o sangue dos mártires, né, desde o início. Então, essa evangelização ela foi feita com muita gente santa e com uma história que é negada, com uma história que ela nos é roubada. Né? E aí, dando um salto aqui maior ainda, né, para a gente já finalizar. Quando nós chegarmos lá no século XVIII, nós teremos aqui no Brasil uma outra grande manifestação mariana, que é o achado da imagem de Nossa Senhora Aparecida. E quase na mesma época, um pouco antes de Nossa Senhora Aparecida, uma outra imagem de Nossa Senhora tinha sido achada, né? Que é a imagem chamada de Nossa Senhora Aparecida de Cabo Frio. Já ouviram falar? Né? Em Cabo Frio tem uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, que ela foi achada dentro de um rochedo, né, por um português, que ele viu a imagem seca, intacta, dentro de um rochedo. Né? Simplesmente ali, sem saber quem a colocasse ali, essa imagem ela foi retirada e foi colocada na igreja de Cabo Frio, na igreja principal de Cabo Frio. Está lá até hoje, né? E é venerada lá até hoje. E aqui no Brasil, várias dessas imagens começam a ganhar veneração popular. Entre elas, a imagem, por exemplo, antes de Nossa Senhora Aparecida também, do Senhor Bom Jesus de Iguape, no litoral sul do estado de São Paulo. Aconteceu um fato dado como miraculoso, muito curioso. Os portugueses eram muito devotos do Senhor Bom Jesus. Né? Aqui, para quem estava aqui no terço, né? O Centro Dom Bosco tem aqui uma imagem muito bonita do Senhor Bom Jesus, Nosso Senhor, com as mãos atadas, flagelado e vestido com um manto púrpura. Os portugueses têm uma devoção enorme, né, a Jesus manietado, né, daquele jeito. E encomendaram uma imagem para Pernambuco. Só que Pernambuco já estava sendo assediada no século XVII pelos holandeses, calvinistas. E aí, quando o navio com a imagem do Senhor Bom Jesus estava chegando a Pernambuco, para um vilarejo, o navegador português ele viu que os calvinistas estavam por ali. E com medo de que a imagem de Nosso Senhor fosse profanada, o que ele fez? Ele pegou o caixote com a imagem de Nosso Senhor e atirou no mar. E pediu a Nosso Senhor que guardasse aquela imagem, desse um bom destino para que ela não fosse profanada. Essa imagem foi parar no litoral de São Paulo. No litoral de São Paulo, né, numa praia chamada Praia da Barra do Una, em Iguape. Isso é a história da Igreja do Brasil. E aí, né, um português que vivia ali em Iguape, né, que era dono de terras ali, ele pediu para 2 índios, mandou 2 índios para mandar um recado ao padre, ao vigário de Itanhaém, que já estava tudo preparado para poder celebrar a missa no final de semana seguinte. E os índios foram para dar esse recado ao padre, né, em Itanhaém, e no meio do caminho, para ir falar com o Abaré, né, que eles sabiam que era o Abaré,
mas eram índios ignorantes ainda na fé, eles não eram batizados, não eram catequizados. E ele manda 2 pagãos para falarem com o padre, justamente na intenção de que já fosse se ambientando, né, aprendendo um pouco da nossa religião. E esses 2 índios viram um vulto na água do mar, se aproximaram, viram uma caixa, apanharam a caixa, arrastaram até a praia, abriram a caixa e se depararam com uma figura humana em tamanho natural, 1,83 m. 1,83 m é a medida exata do homem do sudário, né? Nosso Senhor tem 1,83 m no Santo Sudário, né? Essa imagem do Senhor Bom Jesus de Iguape tem 1,83 m, exatamente. E aí viram aquela imagem, era uma imagem que tinha o cabelo solto, né? Aquelas imagens de roca que tem cabelo, a roupa, tudo, né? E viram, né, que o cabelo estava meio solto ali, toda molhada a imagem. O que fizeram? Não sabiam de quem era, ajeitaram o cabelo, viram que tinha um manto, amarraram o manto ali, ajeitaram bonitinho e botaram aquela imagem, né, num local mais seguro, né? Eles imaginaram que fosse alguma coisa sagrada, tal, mas não tinham ideia de quem era. E pegaram um ponto da areia da praia bem seca, cavaram um buraco e voltaram a imagem de Nosso Senhor para o poente, aliás, para o nascente, perdão, né? E voltaram Nosso Senhor para lá. Avisaram o padre, não contaram o que tinham achado para ninguém. Quando voltaram pelo mesmo caminho, viram que a areia no pé da imagem não estava mexida. Eles colocaram areia, uma porção de pedras, aquilo não estava mexido, mas a imagem estava virada para o outro lado, que era o lado da vila de Iguape. E aí o que os índios entenderam? Olha como que os índios entendem, né, a linguagem do Nosso Senhor. Eles disseram, ele está querendo ir para Iguape, então vamos levá-lo. O que os índios fizeram? Voltaram, avisaram o dono, falou, nós encontramos um homem de madeira com essa feição, e aí o português falou, Nosso Senhor. Falou, então vão lá buscar, né? E aí o que eles fizeram? Eles pegaram uma rede, né, uma rede de dormir, atravessaram um pau e trouxeram Nosso Senhor na rede, né, deitado, e levaram para dentro de Iguape. E aí, quando viram, identificaram, é o Senhor Bom Jesus, né, e lavaram numa fonte de água doce essa imagem do Bom Jesus e foram encarnar a imagem, pintar de novo, né, com as cores originais, e colocaram essa imagem na igreja ali, na matriz. Nesta matriz estava a segunda imagem mais antiga da Virgem Maria do Brasil, que está lá também até hoje, que é a imagem de Nossa Senhora das Neves, que estava numa nau de um português em São Paulo, que cruzou com holandeses perdidos no mar, que também estavam a fim de massacrar algum católico pelo meio do caminho. E esse sujeito, ele estava numa... era uma galeota, né? Era o menor navio de guerra existente naquela época, então ele era mais ágil. E ele se escondeu num rochedo e fez uma promessa à Nossa Senhora das Neves. Falou assim, eu não sei onde que eu estou, mas se a senhora me salvar, eu construo uma igreja para a senhora aqui. Era a cidade de Iguape, né, que ele estava. Então, a imagem de Nossa Senhora das Neves, que chegou no Brasil em 1538, e a imagem do Senhor Bom Jesus, que virou o Bom Jesus de Iguape, ficaram juntos, né? O Senhor Bom Jesus, hoje em dia, ele está numa grande basílica, né, com a imagem mais alta e Nossa Senhora das Neves mais abaixo, né? Então, e daí começam os milagres, né? O mais curioso é que eles encarnaram a imagem do Senhor Bom Jesus e os portugueses encarnavam pintando a imagem bem branca, né? E essa tintura bem clara, ela não pegava, ela escurecia. E eles acharam aquilo curioso e pintaram, escurecia, pintaram, escurecia. E Nosso Senhor ficava sempre muito avermelhado, né? Até que um índio, ele cantou a bola, né? Ele disse assim, ele se parece com a gente, né? Ele se parece conosco, né? E aí então os índios começaram a pedir batismo, né? As tribos que ainda eram pagãs começaram a pedir batismo porque Nosso Senhor, né, tinha a pele tal como a pele deles. Então, a boa parte da evangelização do Brasil, ela se deu com eventos assim muito curiosos, né? No século XVIII vem Nossa Senhora Aparecida. Fecho com ela, né? Não vai dar tempo de chegar na história toda da Igreja do Brasil, mas eu fecho com ela. A história de Nossa Senhora Aparecida, há muito desconhecimento em relação à história de Nossa Senhora Aparecida. Por quê? Porque houve uma leitura, como em tudo na história da Igreja aqui no Brasil. A história da Igreja aqui no Brasil, ela foi sequestrada e faz tempo, né, por uma narrativa materialista, histórica, marxista, que enxerga tudo naquela lógica do opressor e do oprimido, né? Então é isso aí. Eu trouxe aqui para vocês uma herança do tempo do seminário. Eu tenho aqui um livro aqui, né, que se chama Igreja Católica no Brasil, né, com um báculo aqui, né, na capa, né? Esse livro aqui ele faz uma crítica dizendo o seguinte, que aqui no Brasil imperou
dois modelos de igreja, né? Durante muito tempo, né? Que era o modelo da cristandade medieval, trazido pelos portugueses. Olha que ótimo, né? O modelo da cristandade medieval, o evangelho. O que é a cristandade medieval? O evangelho deve penetrar em todas as estruturas da sociedade, a política, a economia, as leis. Cristandade medieval. E depois o modelo da Societas Perfecta, do Concílio de Trento, a sociedade perfeita. Não porque ela é composta por perfeitos, mas ela é perfeita enquanto fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, e que garante a indefectibilidade da sua igreja. Né? Então, até aí nenhum problema. Só que esse livro, isso é ensinado para seminarista. Né? Ele vai mostrar que essas duas visões se afastaram da visão do projeto de Jesus. O que é o projeto de Jesus? É o reino. Você quer coisa mais besta do que isso? Né? Você vai falar, pô, mas não é o reino. Você fala o reino pode ser qualquer coisa. Né? Essa é a ideia que a teologia da libertação gosta de explorar, que é o reino. Mais importante que a igreja é o reino. É aquela coisa para incluir todo mundo dentro disso aí, menos quem quer ser católico. Entendeu? Aí você faz ecumenismo com budista, você fala com um cara que é da Wicca, você fala com o nego do candomblé, você fala com não sei quem, e aí tá tudo certo. Aí, não, dialogar com sede vacantista não pode. Ué, mas não são católicos, caramba, não tem a mesma fé que a gente, né? Não, mas a São Pio X, a fraternidade, eles são cismáticos. Mas não são católicos, eles não rezam a missa, eles não falam o nome do Papa Francisco no cânon, pô. Eles falam, a São Pio X nunca deixou de rezar pelo Papa. Né? Então, caramba, aí você faz ecumenismo com todo mundo, mas quem quer ser católico não pode, né? Então nós temos que começar a pensar em fazer ecumenismo interno, né? Primeiro, né? Então, porque aí o pessoal fica segregando, né? Pô, não, o cara é carismático, não vou falar com ele. Não, o outro ali é tradicionalista, não vou... Pô, né? Mas que é isso, né? Quer dizer, então isso é uma narrativa, é um sequestro ideológico. E aí é lógico, se você apresentar a história da igreja do Brasil mostrando milagres, mostrando a ação sobrenatural da graça de Deus, mostrando os santos que o Brasil teve, né? Que o Brasil tem. São coisas assim que são ocultadas de propósito, né? Com o intuito de roubar dos católicos aquilo que os fará conhecer e amar a verdadeira igreja, né? A verdadeira igreja. Então você cria aí um espantalho e diz assim, não, o reino. Nós buscamos o reino. Tá, o que é o reino? Onde que ele começa, onde que ele termina? Né? Quer dizer, Jesus, quando ele fala as coisas, ele fala de modo claro e de modo direto, de modo inteligível. Por quê? Porque Nosso Senhor sabe da nossa limitação para entender, para compreender as coisas. É por isso que o Verbo se fez carne, né? Para que a gente entendesse de fato como as coisas são. A encarnação, Deus entra na história justamente com essa função, com essa visão. Agora, isso aqui é o que a gente aprende, né? Por exemplo, em seminário, essa narrativa histórica. E aí, por exemplo, quando você acha alguma coisa boa, eu tenho um livrinho aqui nas minhas mãos, do cônego José Geraldo Vidigal de Carvalho. Isso aqui são as notas de aula do cônego Vidigal, lá de Mariana. Ele foi professor aqui no Seminário do Rio há muito tempo, deu aula no Seminário de Mariana, é vivo ainda. Ele é um bom historiador da igreja no Brasil, só que extremamente amarrado para publicar. Ele publicou algumas coisas, outras coisas dele. E veja, nenhuma grande editora, antes de surgirem esse boom das editoras católicas agora, que graças a Deus estão trazendo a lume aí muita coisa que estava escondida, mas nenhuma editora publicava. Nenhuma editora publicava. E as notas de aula do cônego, elas são muito boas, mas não tinha publicação. Então, se você perguntar para mim, Rafael, sobre história da igreja no Brasil, qual é a obra completa assim, que você recomenda? Eu recomendo que vocês rezem para que a gente consiga escrever essa obra, porque ela não existe. Ela não existe. Existem recortes da história da igreja no Brasil, mas a história da igreja no Brasil ela não existe. Os livros que existem aí, eles têm essa visão materialista histórica. Tem lá a história da igreja do Eduardo Hornaert, publicada pela Vozes, né? Pô, aquilo ali, não sei de qual igreja ele está falando, né? Não dá para reconhecer ali a igreja católica, assim, com o heroísmo dos santos, dos jesuítas, dos nossos missionários. Não é a mesma coisa, pô. Entendeu? Então isso é um trabalho que ainda tem que ser feito. Agora, o que a gente tem que fazer? Em primeiríssimo lugar, recuperar fontes primárias. As fontes primárias da história da igreja no Brasil, elas foram distorcidas.
Aí está o problema. Aí vou dar um exemplo de uma pesquisa que eu fiz. Essa pesquisa eu vou publicar. Estou quase terminando de escrever, eu ainda vou publicar essa outra história da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Eu fui procurar, né? Porque eu sempre ouvi o quê? Né, a narrativa de que o Conde de Assumar, né, que é praticamente o diabo encarnado, né, ele foi designado, né, pelo rei de Portugal para vir até aqui, tomar posse do governo das Minas Gerais, e não quis nem saber, por onde ele passava, ele ia dando suas ordens. A Câmara de Guaratinguetá, desesperada, recebeu a ordem de que devia pescar a maior quantidade de peixes possível. Os pobres pescadores, pobres, né, oprimidos pelo poder de Portugal, o conde, o opressor, né? Então, na passagem do opressor, a mãe de Cristo, que é o libertador, apareceu numa imagem e deu os peixes. Então, Maria, mãe do libertador, Jesus libertador, olha, né, a libertação, opressor e oprimido, beleza. O que eu fiz? Eu fui procurar as atas, né, da passagem do Conde por Guaratinguetá. Isso aí existe. Hoje em dia, o Arquivo Público do Rio de Janeiro, o Arquivo Público de São Paulo e o Arquivo Público da Bahia, né, eles têm muitos documentos digitalizados, dá para achar muita coisa boa sobre a história da Igreja do Brasil. Isso é fácil de achar hoje. E eu consegui, então, achar lá as atas da passagem do Conde por Guaratinguetá. A primeira coisa que me chamou a atenção foi o seguinte: o Conde, quando ele passa por Guaratinguetá, ele faz questão de avisar que ele queria comer peixe, por quê? Porque não era costume, na passagem do representante do rei, que se desse peixe para o sujeito comer. Geralmente, o que se fazia? Você mata uma novilha, você faz um boi no rolete, você mata um porco, você faz um banquete. E as cidades, as câmaras municipais dispunham de meios para isso. Agora, por que cargas d'água o Conde quis peixe? Era uma sexta-feira. Católico não come carne na sexta-feira. Então, eu comecei a perceber que o Conde ele exigiu, porque ele era um funcionário do rei e ele tinha uma dispensa papal. Havia essa dispensa papal quando um representante do rei era recepcionado em algum lugar, mesmo sendo sexta-feira, para as pessoas do lugar e para o próprio Conde, ele poderia comer carne. Havia essa concessão, esse indulto. Como bom católico, ele não fez uso do indulto. É sexta-feira, nós vamos comer peixe, né? E aí você desmonta essa narrativa do sujeito que é um tirano, do sujeito que ele é... Não, é um católico piedoso. E aí depois eu descobri que na comitiva do Conde existia ainda um padre, ele fazia questão nas comitivas dele de trazer sempre um padre. Para quê? Para ter missa diária. Eu falei, mas pera lá, então alguma coisa está muito errada aqui, né? A respeito da visão que eu sempre tive do pobre do Conde, né? E tanto é que o Conde, depois, se a gente pegar os atos de governo do Conde, né, quando ele chega em Minas Gerais, onde ele quis habitar? Ele habitou num palacete ao lado da casa do bispo, contíguo a uma igreja, para ter acesso a quê? Ao Santíssimo Sacramento. Quando não era possível a missa diária pelas obrigações que o cargo impunha, pelo menos a visita ao Santíssimo e o rosário ele rezava. Então, você desconstrói essa visão e você começa a ver que é um português devoto e caluniado pela história, né? E aí você começa a ver que Nossa Senhora ela se manifesta não para defender o oprimido do opressor, mas Nossa Senhora ela se manifesta justamente honrando e confirmando a passagem da autoridade temporal daquele que responde ao rei de Portugal, que era inteiramente submetido à Santa Igreja Católica. Os reis de Portugal eram os únicos que recebiam o título da Santa Sé de Suas Majestades Fidelíssimas de Portugal, porque eles eram filhos fidelíssimos da Santa Sé. Então, é na passagem destes filhos fidelíssimos, do representante do rei de Portugal, a monarquia de Portugal, onde a partir de Dom João IV, em 1640, ele se recusa a participar da cerimônia de coroação. Quando a dinastia Bragantina é instalada em Portugal, ele faz um voto a Nossa Senhora no Santuário de Nossa Senhora da Conceição em Vila Viçosa, que ele consagraria Portugal e seus domínios. O Brasil já era um padroado de Nossa Senhora da Conceição desde 1640, quando Dom João IV proclamou Portugal e seus domínios
como área de padroado de Nossa Senhora da Conceição. E aí o que ele fez? Ele decretou que os reis de Portugal não usariam mais, não iriam empunhar o cetro e usar a coroa. A coroa e o cetro seriam depostos aos pés de Nossa Senhora da Conceição, a verdadeira rainha de Portugal. Os reis seriam só seus ministros. Tanto que os reis não usavam a coroa. Dom João VI, quando ele foi aclamado aqui no Rio de Janeiro, ele não colocou a coroa sobre a cabeça. Por quê? Porque a coroa pertence a Nossa Senhora da Conceição. Então, é na passagem do representante da coroa, que é fidelíssima a Santa Sé, que é devotíssima de Nossa Senhora da Conceição, é que Nossa Senhora da Conceição Aparecida surge nas águas do Rio Paraíba. E a imagem da padroeira, ela fala por si só, porque outro detalhe importante, onde a imagem foi pescada, há um duplo milagre, que depois que eu descobri isso também, o corpo da imagem ele foi pescado a 5 quilômetros de distância da cabeça. Então isso é um milagre contundente, não é possível que isso ocorra como fruto do acaso, como hoje alguns tentam explicar. Há linhas teológicas que explicam isso como puro fruto do acaso. Quer dizer, isso é impossível. Outro dado importante, a propriedade na qual a imagem da padroeira do Brasil foi achada pertencia a Antônio Correia Leite, é o avô materno de Frei Galvão, o primeiro santo do Brasil. A imagem da padroeira do Brasil foi achada na cidade, que é a terra natal do primeiro santo do Brasil, e dentro da propriedade do avô do primeiro santo do Brasil. E perto dali, de onde Nossa Senhora foi achada, ficava a capela onde Frei Galvão foi batizado, o primeiro santo brasileiro. Então nós vemos que a providência ela marcou o nosso território. O nosso primeiro santo era um grande devoto da Imaculada Conceição. O nosso grande santo, ele veio da mesma cidade de onde veio a imagem que se tornaria a padroeira do Brasil. Então, esses dados mostram o destino grande que o Brasil tem. Mostram o destino grande que o Brasil tem. Os redentoristas alemães, em 1894, quando vieram a pedido do bispo de São Paulo, Dom Lino Deodato Rodrigues, ele pediu que os redentoristas viessem para o Brasil. E os redentoristas vieram para cá, para cuidar do Santuário de Aparecida. O susto que os redentoristas levaram foi o seguinte: eles se depararam com a Virgem Negra e eles saíram de lá da Alemanha no Santuário de Nossa Senhora de Althossen, na Baviera, que é a Virgem Negra da Baviera. Eles cuidavam da Basílica da Virgem Negra e vieram parar na Basílica da Virgem Negra aqui em Aparecida. E eles notaram a quantidade de fatos sobrenaturais que cercavam a imagem. Falaram, mas puxa vida, aqui no Brasil ninguém fez publicidade disso, ninguém falou. As pessoas devem saber. O que os redentoristas fizeram? Fizeram uma imagem, uma cópia de Nossa Senhora Aparecida e começaram a levar nas missões. E as pessoas começaram a conhecer e começaram a venerar. E isso culminou no fato de o episcopado brasileiro, na década de 30, solicitar, através do cardeal Leme, aqui do Rio, a proclamação oficial do padroado de Nossa Senhora da Conceição Aparecida como padroeira do Brasil. E este ato do padroado de Nossa Senhora Aparecida, ele foi um marco na história do Brasil, na história do episcopado brasileiro. Por quê? Durante todo o período do Império aqui no Brasil, o Brasil teve 12 dioceses durante o tempo do Império, 12 bispos só por uma extensão gigantesca. Somente em 1908, o Papa São Pio X, ele vai operar um desmembramento de dioceses aqui no Brasil muito grande, e aí começam a surgir várias outras dioceses aqui. E o episcopado brasileiro desta leva é um episcopado extremamente combativo. Eram uns bispos chamados de ultramontanos. São os bispos da escola de Dom Silvério Gomes Pimenta, o primeiro bispo negro do Brasil, foi bispo de Mariana. Da escola de Dom Viçoso. Dom Viçoso foi quem ordenou Dom Silvério como bispo. Dom Viçoso foi quem ordenou o Beato Vitor, de Três Pontas, que é o primeiro padre negro do Brasil. Olha a igreja, que segregava os negros, etc. E tal, Nós temos até Beato Negro, que inclusive era um dos melhores professores de latim do seminário de Mariana, o cônego Vitor de Paula. E aí, então, nós vemos uma igreja efervescente já no século XIX, com esse clero ultramontano, que resolveu entrar numa cruzada junto com o Papa Pio IX para romanizar a igreja e tirar as influências externas, sobretudo da maçonaria. E aí vai aparecer uma figura de vulto aqui no Brasil, que foi o primeiro frade capuchinho brasileiro, Dom Vital.
né? Dom Vital ele não pôde entrar no noviciado, né? Dom Vital ele teve que ser mandado para a França. Quando ele volta, o bispo de São Paulo pede Dom Vital e aos capuchinhos que tomem conta do seminário de São Paulo. Então, quem formava o clero de São Paulo? Os capuchinhos. Eles formaram o clero de São Paulo e eram capuchinhos italianos e franceses nessa visão ultramontana de obediência a Roma e não tanto ao governo, às intromissões, sobretudo da maçonaria. Os gabinetes maçônicos de Dom Pedro tiveram atuações desastrosas, né? O superior dos capuchinhos no Brasil, ele até solicitou a Dom Pedro, né? Numa ocasião, Dom Pedro participou de uma missa aqui no convento de Santo Antônio, né, no centro aqui, e participou ali de uma missa e o superior dos capuchinhos se aproximou do imperador e pediu a permissão para abrir um noviciado e Dom Pedro estava conversando com vários maçons, né? Rio Branco estava junto, né, nessa ocasião, e ele Dom Pedro resolveu fazer uma piada, né, com esse superior, com esse capuchinho. Ele disse assim: mas o senhor quer abrir um noviciado, né? O senhor não ouviu dizer que a vida religiosa está fora de moda? E aí esse frade respondeu a Dom Pedro: sim, Sua Majestade, está tão fora de moda quanto as cabeças coroadas que estão rolando na Europa. E aí a permissão para o noviciado dos capuchinhos foi dada. Então era o único noviciado que funcionava, né? Quando o Império caiu, os franciscanos, eles já estavam quase extintos. Tinha um frade franciscano vivo no Brasil, aí o Império caiu, a província alemã veio e assumiu, e aí a Ordem de São Francisco não morreu no Brasil, né? Mas ela já estava prestes a morrer, porque havia essa questão, né, do regalismo, a intromissão de Dom Pedro e tudo mais. Só que esse clero que saiu dessa realidade do Império, ele foi extremamente combativo. E esse clero, quando entra no início do século XX, eles vêm com tudo. Em 1910 foi feita a reunião plenária, o concílio plenário dos bispos do Brasil, que é coisa linda de se ler aquilo. Você vê um impulso à evangelização do Brasil, inclusive um cuidado dos bispos para chegar aos índios que ainda não conheciam Nosso Senhor. Isso em 1910. Depois, em 1929, a gente vai ver o concílio plenário do episcopado brasileiro que se reuniu em Aparecida. E nesse concílio plenário resolve escrever ao Papa. E aí o cardeal Leme encabeça essa decisão, escreve a Pio XI e pede a proclamação de Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida era proclamada padroeira dia 16 de julho de 1930. 1930 era a época aqui que o Washington Luiz tinha sido deposto, Getúlio Vargas foi colocado no poder. Então havia toda aquela confusão no Brasil. Nessa época o Getúlio era ateu, mas não era bobo, né? Então ele percebeu que ele não tinha como medir força com a igreja, e a igreja resolveu demonstrar toda a sua força na proclamação do padroado de Nossa Senhora. Em 1931, em maio de 31, foi combinado que a imagem da padroeira seria trazida ao Rio de Janeiro. E foi mandado um trem especial, foi fretado daqui do Rio, foi até Aparecida, e foi montado um vagão capela, para que a padroeira do Brasil viajasse, né, com honras de Estado. Né? Por isso que eu disse, o Getúlio era ateu, mas não era bobo. Né? O que ele fez? Ele deu ordem às Forças Armadas que recepcionassem Nossa Senhora Aparecida na central do Brasil com honras de chefe de Estado e salva de tiros. Né? Então estava lá a Marinha, o Exército, os grandes oficiais e o próprio presidente da República. A vinda de Nossa Senhora de Aparecida ao Rio, em 31, ela foi um triunfo da igreja. Né? Ela foi um triunfo da igreja. Né? A imagem da padroeira, ela deixa a Basílica de Aparecida com o choro dos aparecidenses que não queriam, né, que a imagem saísse, né, e os grandes prelados do episcopado brasileiro acompanharam, fizeram corte para a padroeira do Brasil. Nossa Senhora foi colocada num trono dentro do vagão e pelas cidades onde Nossa Senhora passava, a pedido do cardeal Leme, foram feitas algumas paradas para que o trono de Nossa Senhora pudesse ser mostrado aos doentes que eram amontoados nas estações para ver a padroeira do Brasil. Então, isso era a igreja viva, a igreja vibrante dos anos 30, aqui no Brasil. A chegada de Nossa Senhora aqui no Rio de Janeiro foi algo impensável, 1 milhão de pessoas no Rio de Janeiro naquela época. Naquela época, 1 milhão de pessoas aqui vieram para cá. O padre que me batizou, ele era criança quando Nossa Senhora veio ao Rio, e ele veio. E ele disse, eu vi Nossa Senhora chegar ao Rio, e Nossa Senhora foi preparado um carro aberto, o carro aberto estava muito baixo,
o povo reclamava que não podia ver Nossa Senhora, então tiveram que improvisar um carro da Presidência da República. Getúlio Vargas mandou ceder um carro alto para que fosse colocado então o trono de Nossa Senhora, né? E um dos cônegos aqui do Cabido do Rio foi segurando a imagem e o cardeal Leme pendurado, né, no carro, né? E para que a imagem da padroeira conseguisse adentrar a Praça da República, né, onde um foguetório recebeu a padroeira do Brasil, o Exército prestou honras militares à Nossa Senhora, e foi isso que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, nesta proclamação. Altares móveis foram montados pelas ruas do Rio, para que os sacerdotes pudessem rezar a missa concomitante, né? Esse padre que me batizou, ele dizia assim, né? Era uma coisa impressionante, porque eram muitos altares portáteis montados, né, para todo canto, né? Não tinha concelebração de missa, não existia isso aí, né? Era missa tridentina, então cada padre no seu altar. E aí ele dizia, né? E era muito curioso, né? Que a elevação de Nossa Senhora em cada altar acontecia num momento diferente. Então você ia escutando as campainhas batendo e Nosso Senhor sendo elevado a todo tempo, né? Com dezenas de sacerdotes rezando a missa ao mesmo tempo. E aí na portada da igreja de São Francisco de Paula, Nossa Senhora Aparecida foi coroada e a fórmula do padroado ela foi lida. E aí é quando o cardeal Leme ele deu o grito, né? Que eu espero que ressoe, né, por todos os tempos aqui nesta nossa nação, nessa nossa terra de Santa Cruz, né? Que o cardeal Leme ele disse, né? Senhora Aparecida, salvai o Brasil, salvai o Brasil, né? O Brasil é vosso, salvai o Brasil. E depois esse episcopado combativo ele começa a ser silenciado gradativamente nas décadas de 40, 50, né? Muitos vão morrendo. E depois vem, né, o furacão do concílio. E aí a história vocês conhecem, né? Mas essa é a Igreja do Brasil, né? E nós, como católicos do Brasil, devemos nos apropriar disso, né? Nós temos uma história grande, né? Não deu tempo de falar hoje, mas o Álvaro comentou aqui no começo, né? Em Campinas mesmo eu descobri, moro em Campinas, estava lá há tanto tempo, fui descobrir que um dos bispos de Campinas, amigo do cardeal Leme, Dom Francisco de Campos Barreto, um santo bispo. Eu dou aula no colégio que chama Dom Barreto, eu fui fazer uma pesquisa despretensiosa, só para fazer uma homenagem ao patrono. Eu comecei a achar tanta coisa desse homem. E aí consegui pesquisar o arquivo dele e descobri que havia ali um santo. Um santo. E é um santo escondido. A congregação dele hoje ela se dividiu, não falam da santidade dele, não promovem a santidade dele, e é um homem cujo cérebro, quando ele foi exumado em 66, o cérebro foi encontrado inteiramente incorrupto. Eu tive a oportunidade de conhecer a cozinheira de Dom Barreto, era uma freira, que na época, na ocasião, ela tinha 105 anos, ela morreu com 107, lúcida. E perguntei a ela assim, falou, a que a senhora atribui o fato de o cérebro de Dom Barreto ter sido encontrado incorrupto? Ela me disse assim, a fidelidade de Dom Barreto e a obediência de Dom Barreto. Eu falei, mas por quê? Ela me disse assim, toda vez que Dom Barreto recebia uma carta da Santa Sé ou da Nunciatura, mesmo contrariado, mesmo não desejando obedecer, ele beijava e colocava sobre a sua cabeça e dizia, Senhor, que os teus pensamentos sejam os meus pensamentos. E depois ela me disse que como bispo, qualquer decisão grave que ele tinha a tomar, ele encostava a sua cabeça sobre o sacrário e dizia, Senhor Jesus, eu sou só um pobre pecador, mas que os teus pensamentos sejam os meus pensamentos, que a tua justiça seja a minha justiça. E foi durante o episcopado deste homem que em 1928 Nossa Senhora aparece em Campinas para uma freira da congregação que ele fundou, a irmã Amália Aguirre, uma religiosa espanhola, uma mística a quem Nossa Senhora revela a coroa das lágrimas. Na verdade foi Jesus que ensinou as orações, né? São orações muito simples, né? Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e mais vos ama no céu, nas contas grandes. E, meu Jesus, ouvi nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima, nas contas pequenas. Jesus, ele fala para a irmã Amália, eu guardei essa devoção por 20 séculos. Durante 20 séculos na história da igreja, ninguém invocou as lágrimas da minha mãe. E eu vim mostrar agora que há uma eficácia para este tempo. E Nosso Senhor disse, eu inauguro agora um século de misericórdia. 1928, 2028. Nosso Senhor fala, essa devoção ela vai ser ensinada agora, ela vai ser abafada,
ela vai quase desaparecer e depois ela vai se reacender. E essa oração, ela vai vencer a pior ameaça espiritual do Brasil, agora, neste tempo, depois ela vai ser silenciada e depois de novo. Qual era a grande ameaça daquele tempo? A irmã Amália era uma religiosa sem instrução nenhuma, não tinha condições de forjar uma coisa dessa, né? E ela pergunta para Nosso Senhor, falou, qual que é a grande ameaça espiritual do Brasil? E aí Nosso Senhor fala uma expressão que ela não entendeu, o que aquilo significava, e ela diz para Dom Barreto, e Dom Barreto viu que aquilo se cumpriu depois. Nosso Senhor disse assim, virá aí a intentona comunista. Em 1935 veio a intentona comunista. E o que Nosso Senhor disse? Se as famílias se reunirem às 19 horas, sempre à noite, às 19 horas, Nosso Senhor pediu, e rezarem a coroa das lágrimas, a oração que eu ensinei para vocês, o comunismo não triunfará no Brasil. Dom Barreto, que era o bispo diocesano na época, ele investigou, deu a aparição como sobrenatural, aprovou a aparição, imprimiu, cunhou 1 milhão de medalhas, contou a história num livro, espalhou isso. E as imagens se espalharam por vários lugares, no Brasil e no mundo. Em 1935, a intentona falhou, né, como Nossa Senhora tinham dito, né? A partir de 1935, desencadeou-se uma terrível perseguição contra Dom Barreto, movida por gente do clero mesmo, né? Porque era um bispo fundador, era um bispo em cuja diocese houve uma aparição, então ele começou a atrair muitos inimigos. E aí o que aconteceu? Foi nomeado um visitador da Santa Sé, Dom Lourenço Zeller, que está sepultado no Mosteiro de São Bento, aqui no Rio. Ele foi nomeado como o inquisidor de Campinas. E ele não encontrou nenhuma incongruência na aparição. Só que ele disse, Dom Barreto, estão pedindo o seu couro. Eu preciso puni-lo de alguma maneira. Para não punir a diocese, para não extinguir a congregação que o senhor fundou. Então, eu vou mandar recolher as coisas da aparição. E essa foi a decisão do inquisidor. Então, essa foi a decisão tomada por ele. Em 35 foi imposto um silêncio, com uma promessa de que em tempo oportuno a igreja permitiria isso de volta. Muito bem. Dom Barreto morre em 41, em fama de santidade. Durante o velório de Dom Barreto, várias pessoas são curadas. A passagem do caixão ou ao toque no corpo, no cadáver de Dom Barreto. Esses eventos todos, eles são todos registrados. E existe registro disso, que nunca foi, e no que depender da congregação, talvez nunca será publicado. Mas eu dou esse exemplo para que a gente, entenda um pouco o quanto essa riqueza nos é negada. E aí eu faço um desafio aos senhores. E o desafio, é o seguinte, cada um de nós pode resgatar a história da igreja no Brasil através de boas obras, através do resgate destas fontes, né? Então é muito importante, sobretudo vocês que participam aqui, que compartilhem aquilo que vocês acharem, tragam, né? Até mesmo aqui para o centro Dom Bosco, de repente, pode ver, pode discernir, pode perceber. Vocês publicaram, por exemplo, uma coisa que não se achava em lugar nenhum, que é a pastoral de Dom Leme sobre o comunismo, a pastoral de 16. Essa pastoral eu li no seminário, depois nunca mais eu achei. Isso é uma preciosidade, é uma coisa que tem que vir a lume. Então, esse é um trabalho que somos nós que teremos de fazer. Que Deus nos abençoe, Nossa Senhora Aparecida interceda por todos nós, que o Santo Dom Bosco dê muitos frutos, Dom Bosco que sonhou com o Brasil e que falou do Brasil nos seus sonhos. Quando Dom Bosco fala da visão do mar revolto e da barca de Pedro, sempre quando eu penso no sonho de Dom Bosco e penso nas duas colunas, eu penso no Rio de Janeiro. Eu sempre penso na coluna da Eucaristia e a coluna mariana, né? Os salesianos chegaram primeiro em Niterói, aqui no Brasil. Lá em Niterói eles ergueram a coluna mariana. Existe uma coluna para Nossa Senhora Auxiliadora. E aqui no Rio foi erguido o Cristo Redentor, e dentro do Cristo Redentor está o Santíssimo Sacramento.
De certa forma, eu vejo no Brasil uma vocação grande. Nós temos essa vocação das duas colunas. E no meio dessas duas colunas, um mar revolto pela descrença, pela falta de fé, pela teologia da libertação, pelas ideologias políticas. Mas Cristo vence sempre, porque Cristo é Rei. E de Deus não se zomba. Deus não permite, Ele pode permitir por um tempo que se zombe dele, mas o triunfo final é certo. E este triunfo final, quando vier, o que nosso Senhor quererá saber é o seguinte, é de que lado nós estamos. Sejamos, então, fiéis soldados de Cristo, que pela graça do batismo e do crisma nós recebemos essa graça. Que viva Cristo Rei! Viva!